Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio da Eden News, uma iniciativa da Eden Grupo através do nosso pilar estratégico da Eden Educação. A Eden News é um canal que tem a finalidade de ler e identificar aquelas notícias que mais impactaram o varejo farmacêutico ao longo da semana e discuti-las, sempre sob a perspectiva de entender o que elas trazem de insights, de tendências, de oportunidades, de estratégias, o que elas nos ensinam a nós e a todos os empresários do varejo independente. Eu sou Paulo Costa, CEO da Eden, estou aqui com Vinícius Rodrigues, diretor de comunidade da Eden. E nós temos algumas notícias bastante interessantes essa semana. Vinícius, quais notícias nós vamos trazer para a turma esta semana? Vamos lá, pessoal. Então vamos abrir o nosso arsenal de notícias da semana. Então vamos começar. Antes disso, você está bem? Eu estou bem. Você está bem? Eu estou bem também, estou muito bem. Você está alegre, né? Eu estou alegre, estou contente. Ai, que bom, então. Estou resoluto. Então tá bom. Vamos lá, então. É porque você assistiu Odisseia, foi? Que filme. Filmaço. Eu vou assistir semana que vem. Assista. Eu acho que vai ganhar o Oscar. Então eu acho que vem o Oscar aí. Vamos lá, então. TikTok Shop ganha força no varejo e chega às farmácias independentes. Temos aqui um comentário, um convidado especial, inclusive. Vamos entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Convidados especiais. Próxima notícia. Açaí inaugura farmácia com 10 mil SKUs e o atacarejo invade o Canal Farma. Show. Próxima. Famílias menores e maternidade tardia redesenham o consumo no varejo. A dona do Monjaro compra empresa de psicodélicos por 2,8 bilhões de reais. Psicodélico, coisa de maluco. E vídeo viral de conflito em farmácia expõe um problema estrutural do setor. Certo? Só tudo isso, seu Enzo? Legal. Então vamos lá. Vamos para a primeira notícia. Bora. Vinícius, manda bala. Sobre o nosso TikTok Shop, por favor, Essa Enzo. foi uma notícia que saiu no panorama farmacêutico, bastante interessante, né? E Deveras. eu acho que algumas coisas muito legais para a gente refletir sobre o tema. Vamos lá. Desce um pouquinho, vamos lá. Então vamos ao que interessa. E o TikTok também está super em alta. Então vamos lá, pessoal. Então, enquanto o TikTok amplia sua influência sobre a jornada de compra dos consumidores, farmácias começam a utilizar a plataforma como um canal de vendas. Desde março de 2026, a Itu Pharma, rede com 4 lojas em Itu, no interior de São Paulo, utiliza o TikTok Shop para ampliar o relacionamento com os clientes e comercializar produtos por meio da plataforma. Ao Panorama Farmacêutico, Cláudia Sereia, proprietária da varejista, conta que aderiu... Proprietário Cláudio Sereia, perdão. Cadê a sua lupa? Eu acho que eu preciso ficar de olho na... Aumenta um pouquinho ali, Enzo, ela tá longe para mim. Cláudio Sereia, proprietário da varejista, conta que aderiu a essa ferramenta. Tá ruim isso aqui. Pelas taxas competitivas, visibilidade da marca e pelo potencial de transformar. Tá aqui, tá cortando aqui. Vídeos em dados. Perfeitos. Vamos lá, desce um pouquinho. É que você aumentou muito, você diminui a letra um pouquinho, diminui a letra um pouco. Que aí fica mais fácil. Diminui a letra um pouco porque ela tá aí. É que eu uso óculos, já não estou mais tão novo. Isso. Vamos lá. Então, até agora já faturamos cerca de 50 mil reais em apenas 3 meses e seguimos estruturando a conta para crescer ainda mais. Trabalhamos com vídeos de produtos, cupons de desconto e parceria com influenciadores e afiliados, revela. Segundo o empresário, a aceitação tem sido muito positiva. Os clientes valorizam as ofertas, praticidade, vídeos demonstrativos e avaliações. Também utilizamos Instagram e Facebook para divulgação. Além disso, comercializamos nosso mix nos marketplaces, Mercado Livre, Shopee, Amazon e Temu. Então, próprio completa. Então, Sereia afirma que as categorias com melhor desempenho são beleza, cuidados pessoais, dermocosméticos, proteção solar e autocuidado. Apesar dos resultados, ele destaca que os desafios da operação, os maiores são manter o conteúdo relevante com essa gama de conhecimento, de conteúdo que nós temos todos os dias em tudo quanto é lugar. Acompanhar essas tendências, controlar os custos e garantir um bom atendimento acima de tudo.
Também investimos na organização do estoque, separação, embalagem, expedição, integração de sistemas e consultoria. Então, descendo um pouquinho aqui, nós temos o advento do TikTok, que é reforçado por pesquisa da Opinion Box. A consultoria revela que 49% dos entrevistados utilizam a rede para conhecer novidades e 42% para buscar informações. Já 52% afirmam usar o aplicativo com mais assiduidade hoje do que há um ano atrás, por exemplo. Eu não usava TikTok. Aí minha esposa começou a usar TikTok. Começou a me mandar uma penca de vídeos. E eu tive que baixar TikTok porque eu quero ter um casamento feliz. E se minha esposa tá feliz, você ia ter que ver os vídeos que ela manda também, senão não tinha como. Exato, né? Senão eu tô pisando na bola com ela. Então, com mais de 91 milhões de usuários só no Brasil, o aplicativo tornou-se uma das principais fontes de entretenimento e informação. Seja para se distrair, descobrir coisas novas ou até mesmo se informar. Comenta Dani Sherman, CMO da Opinion Box. Segundo a executiva, aqui a plataforma já exerce influência direta tanto na formação de opinião como na experiência de consumo. Mais do que uma rede de vídeos curtos, hoje o TikTok tem mudado o jogo para as marcas, criadores de conteúdo e, é claro, para os próprios usuários. Vamos ver o que temos mais aqui embaixo. Traz alguns números, né? Alguns números e... Eu acho que tá bom. Ok, tá excelente, tá bom. então vamos lá. Acho que tá bom, vamos lá. E pra gente comentar, para que a gente possa comentar um pouco sobre essa matéria, nós convidamos nada mais, nada menos que o Cláudio Sereia. O Cláudio Sereia é dono da Itufarma, uma rede com 4 lojas aqui em tudo o interior de São Paulo, e ele, conforme a reportagem, faturou R$50 mil em 3 meses operando no TikTok Shop. Cláudio, seja bem-vindo, você, a sua equipe, apresenta a tua equipe aí para a turma. Olá, Paulo, olá, Vinícius, olá todo mundo aí, os ouvintes da Eden News. É um prazer, primeiro de tudo, estar aqui com vocês. Eu estou aqui do lado do pessoal que faz as coisas acontecerem aqui dentro da Itufarma, no que diz respeito aos marketplaces. O Rodrigo está aqui, o Guilherme está ali, eles hoje que tocam a nossa operação aqui, como foi colocado, dentro dos marketplaces. Que maravilha. Que maravilha. Prazer conhecer vocês, Rodrigo, Guilherme. Eu só dou as diretrizes, viu, Paulo? É uma turma aqui que realmente se empenha, se dedica. E, inclusive, já quero adiantar, foi ideia deles mesmo. Não, vamos implantar a TikTok também, como é que tá e tal. Então, essa iniciativa veio deles mesmo, tá? Não, e parabéns, Cláudio, porque é o seguinte, quando a gente tem uma equipe assim engajada, o mérito é do líder, também é teu, né? Eu sei porque eu também tenho uma equipe aqui engajada, tem o Vinícius aqui, tem o pessoal aqui na retaguarda, Dom Enzo, dá um oi pra turma aí, Enzo. O Enzo já tá ficando famoso, já sempre aparece nas transmissões, dá um oi aí. Você vai conseguir, semana. Não? Aí, ó, o Enzo tá aqui também. Então, a gente tem o Enzo, tem o Marcos também, tem o Eric, então tem a nossa turma. E quando a gente tem uma equipe assim, realmente engajada, é realmente muito produtiva. Então, parabéns para você, parabéns para sua equipe. Cláudio, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. É o seguinte, como é que surgiu essa... Eu sei que a ideia surgiu dos meninos. Como é que surgiu essa ideia de entrar no TikTok Shop? Foi assim, algo planejado? Tinha uma razão para isso? Ou aconteceu por acidente? Como é que aconteceu isso? Como é que se desdobrou essa ideia? Na verdade, é um pouco como o Vinícius falou aí, né? A gente vai começando a ver as pessoas usarem. Eu também comecei a ver alguém próximo de mim ali, não foi a minha esposa, mas eu vi uma outra pessoa usando. E aí, como aqui a gente, como você já colocou, a Itufarma hoje nós temos as nossas lojas físicas, o nosso foco é aqui em Itu, mas já tem algum tempo que a gente está trabalhando na questão dos marketplaces. Então, já estamos há algum tempo com as outras plataformas, né? Que vocês sabem aí quais são as principais. E daí, com essa questão de começar a entender um pouco e ver o movimento que estava acontecendo com o TikTok, e um dia a gente conversando aqui, aí até o Guilherme falou, não, a gente vai começar a fazer um teste, né? Porque não, como nós já estamos com o sem empenho, nós temos a sala de separação de produtos, tem toda a parte de expedição, e por que não acrescentar mais um elemento nessa composição?
E aí a gente sempre começa fazendo alguns estudos, faz a análise de preço, de custo, de taxa. A gente sempre trabalha muito nisso, Paulo. Nós somos muito preocupados, e eu falo isso para algumas pessoas, que não é tão fácil como parece entrar eu vou abrir uma loja digital e pronto, amanhã ela está vendendo 1 milhão e coisa. Meu Deus do céu, quem dera se fosse assim tão fácil. Então, até eu fiz questão de, quando eu respondi, quando a gente, né, que for nós que respondemos ao pessoal do Panorama Pharma, que nós só estamos, até nós colocamos isso, mas nós só estamos com uma venda de 50 mil nesses 3 meses lá. Não é um número, muitas vezes, se a gente falar, não é um número expressivo. A gente até poderia estar muito mais, mas não, o que a gente quer é criar vendas, criar conteúdos que realmente a gente considere que seja positivo para nós. Então, essa iniciativa surgiu de complementarmos os nossos marketplaces, como a gente já tinha. Mais uma vez, o TikTok, como todos sabem, surgiu lá daquele negócio de dancinha, disso, de aquilo, mas hoje não tem nada a ver com isso. Realmente, a ferramenta tem se mostrado a cada dia mais competitiva. Ela trabalha hoje bem com os influenciadores, a gente tem visto isso. Custos, inclusive, para a operação, pelo menos neste momento, são bastante atrativos em relação às outras plataformas. E aí, vem sempre a pergunta, né? Por que não? Então, foi aí que realmente a gente iniciou. E me diz uma coisa, então, quer dizer que não é só com o TikTok que vocês trabalham, vocês têm um trabalho já com outras plataformas também, marketplace, é isso, Cláudio? Exato. Acho que não tem problema a gente falar, né? Mas a gente está hoje no Mercado Livre, na Amazon, no Shopee, no TikTok, e agora já estamos finalizando as nossas tratativas ali, também com a entrada da Temu, que entra também em breve aqui no Brasil mais forte, já tem um pouco dos seus negócios. A gente costuma, inclusive, Paulo e Vinícius, iniciar com as plataformas testando muita compra. Eu já comprei muita coisa na Temu, como já compramos muita coisa na Shopee, no TikTok lá atrás, até para realmente ver como é que está funcionando, como é que é. E hoje a gente trabalha com essas principais. Tá, e você diria, Cláudio, eu sempre tenho assim eu tenho uma visão assim quando penso em termos disso, porque a gente tem o canal físico, obviamente, ali o balcão onde a gente atende o cliente na farmácia, e aí quando a gente vai para esse mundo online, a gente tem novos canais, obviamente, primeiro de divulgação, que depois evoluíram para canais de vendas, e a impressão que eu tenho que quando a gente olha tudo isso, vamos pegar a farmácia como um sistema completo, e a gente costuma dizer que dentro da farmácia tem subsistemas, e os canais digitais é um subsistema dentro do sistema farmácia. Mas às vezes parece que tem a conotação em termos de estruturação, por produtos que são utilizados, estratégia de precificação, como se fosse um negócio à parte dentro do negócio. Você tem essa sensação ou não? Sim, a gente procura fazer isso, inclusive. Nós temos o nosso RP da farmácia, né, normal, um dos RPs bastante usado aí no mercado, bastante conceituado e que a gente trabalha muito bem. E a gente tem, obviamente, o RP que a gente controla todos os marketplaces. A gente tem, inclusive, feito um trabalho junto com o nosso fornecedor de sistema para que cada vez mais a gente consiga integrar o sistema da loja com o sistema dos marketplaces. Isso ainda sofre um pouco, algumas coisas, principalmente a gente iniciou pela parte financeira, que é para que eu pudesse, como eu coloquei, eu tenho uma preocupação muito grande, Paulo, do que a gente está vendendo e o que está sobrando. Eu não digo que precisa sobrar, mas eu preciso saber se está sobrando, se não está sobrando, se aquele produto tem rentabilidade, se não tem rentabilidade. A gente tem muitas regras nesse meio do caminho que eu coloco sempre que se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve. E aqui é a primeira coisa que eu falo para eles aqui, para os dois e tudo. Trabalhem muito forte com a questão do custo do produto, como é que nós vamos vender. É óbvio que a gente faz muita pesquisa, procura saber como é que está isso funcionando, que preço que os concorrentes estão vendendo, mas a gente não se prende nisso, a gente se preserva muito pela nossa estrutura. A questão hoje da interligação dos marketplaces com os RPs da farmácia ainda é um mito, alguma coisa meio complicada. Algumas podem dizer, não, a minha ferramenta já tem integração.
Até concordo, até funciona, mas a hora que você vai ver dentro da farmácia, talvez ela deixe muito a desejar dentro da farmácia. Então, mais uma vez, a gente tem feito esse trabalho aí de poder integrar. Nós temos aqui, hoje, praticamente dentro do nosso sistema, um novo centro uma nova loja, que a gente tem, como a gente colocou, as 4 lojas, 1, 2, 3, 4, e nós temos a Ecom, que seria, até é interessante, eu gosto muito de colocar isso, Paulo, a gente está no lucro real, eu tenho matriz e filial, a gente nunca trocou de CNPJ, nunca fez nada. Então, a nossa entrada, inclusive, para os marketplaces foi de uma condição muito séria. Eu não entrei no marketplace pensando que daqui a pouco esse CNPJ... Não quero. Eu gosto de salientar isso, porque algumas pessoas, a gente já viu isso, não é do nosso setor, ou que seja do nosso setor, mas alguns vão lá e operam um pouco com o CNPJ, daqui a pouco muda para outro, não é o caso da Itufarma. Isso não serve para a gente. Isso não é por aí. Pelo CNPJ das farmácias mesmo. Na verdade, o Ecom ele é uma divisão hoje da nossa matriz. Nosso final do CNPJ 001 é ele que atende a loja física, que é a nossa matriz aqui embaixo, inclusive nós temos no andar superior aqui, e atende daí o marketplace. Cada marketplace tem sua série de nota, então lá o marketplace A, o B, o C, cada um deles tem a série de nota, cada um deles tem o seu grupo de faturamento, cada um deles tem a sua resposta financeira no final do mês, o que está nos dando, o que nós estamos buscando. Algumas coisas, por exemplo, eu posso traçar algumas diretrizes para eles aqui. Poxa vida, esse mês nós estamos focados em crescer algumas coisas no Marketplace A. Não, vamos fazer um trabalho um pouco melhor aqui nisso. Vamos reduzir a nossa taxa de satisfação aqui, a nossa taxa de resultado para poder investir mais. Investe um pouco mais em ads ou não, investe um pouco mais de influenciadores agora no TikTok ou não. Essa é um pouco da nossa conduta de um modo em geral. Que legal. Então, você consegue, e eu acho que fantástico essa experiência, e parabéns por estar conduzindo assim, porque quando você faz essa gestão, você consegue entender quanto, de fato, esse canal está performando. E até normal, como você disse, tem gente que quer começar e já quer ver explodir no começo, gerar caixa já rapidamente, mas é como se fosse um novo negócio, que tem um tempo de aprendizado, tem um tempo de maturação. Isso tem que estar precificado, porque tem que vir de um investimento que você tem que estar preparado para fazer e que vai ser construído isso ao longo do tempo. E, pelo visto, vocês estão fazendo exatamente esse dever de casa. E deixa eu te perguntar uma coisa para você, para os meninos. O que nessa experiência hoje de que vocês fizeram, tanto no TikTok Shop ou mesmo nas outras plataformas, se vocês também preferirem usar, porque eu acho que a gente pode tratar todas elas, apesar de a gente estar falando do TikTok, mas eu acho que tem uma certa similaridade. O que vocês viram assim de mais negativo? Você diria assim, olha, Paulo, a gente fez, não funcionou muito bem, se eu pudesse voltar agora, começar, eu teria feito de uma maneira diferente. O que se apontaria? Porque às vezes quem está assistindo a gente pode, de repente, não ter que precisar cometer o mesmo erro, que é natural, obviamente, quando você está inovando, e o que vocês estão fazendo é inovar, obviamente, porque estão testando algo novo, mas o que você diria, assim, que você faria diferente se você fosse recomeçar o projeto? Olha, Paulo, e ouvintes da Eden News, como eu costumo dizer, e eu falo isso para alguns amigos, algumas pessoas que estão próximos, quando a gente está batendo papo, e entra o assunto específico da questão dos marketplaces, é muito desafiador, sabe? É muita coisa. A gente tomou e está tomando ainda muita porrada. A palavra certa é isso, muita porrada. Algumas vezes a gente fica um pouco até decepcionado com as plataformas. Até aí, acho que todo mundo que acelera aí já teve um pouco disso, mas eu tenho até uma colocação um pouco a mais. Eu fico, às vezes, chateado com alguns fornecedores que a gente tem por aí. Da gente, poxa vida, não vamos, obviamente, colocar o nome e tudo e tal, para não ficar um negócio chato, mas a gente participar de um produto, ajudar a alavancar o produto dentro, de repente, das plataformas, colocar investimento nisso dentro das plataformas, com ADS, enfim, com vídeos, com tudo para poder
prospectar um produto e, de repente, a indústria lá, ele também tem o canal dele de venda e ele vende o produto, às vezes, como ele colocou, nós temos uma tabela para vender o produto, nós vamos lá e acompanhamos a tabela dele, daqui a pouco a gente está vendendo muito bem, ele começa a nos... Eu até falo isso para o nosso diretor aqui, para o nosso comprador, parece que eles estão querendo nos punir por estar vendendo bastante. Então, sabe, é umas coisas que a gente sente. Então, hoje, além da questão dos marketplaces, as regras são rigorosas, eles mudam de conduta, às vezes, muito rapidamente. A hora que você começa a estruturar um caminho, você começa a calçar aquele caminho, de repente eles mudam a regra do jogo em determinado momento, ou por causa de frete, ou por causa de retirada. No começo, como sempre, aquele pequenininho a gente tem que levar nos pontos deles, depois a gente, com um certo volume, eles passam a retirar com a gente, daí amanhã ou depois, uma hora estava retirando num horário, daqui a pouco mudava para outro, ou seja, foge um pouco daí do nosso controle. Então, eu gosto de colocar mais uma, assim, deixando bem claro, não é aquela maravilha, aquela coisa fácil de desfazer, não. Porém, eu coloco sempre que talvez, é isso que eu acredito, Paulo, e eu gostaria de deixar isso assim registrado para vocês aí, talvez amanhã ou depois possa ser um mal necessário. Mas como assim, Cláudio, um mal necessário? Poxa vida, a gente tem todo o canal de venda por deliveries, nós temos uma entrega funcionando muito bem, a gente tem aplicativo que funciona muito bem dentro do WhatsApp, a gente tem um percentual de entrega na cidade muito bom, dentro daquilo que várias pessoas falam, a gente atingiu isso, a gente usa isso tudo a nosso favor. E mesmo assim, eu, Cláudio, acredito que a gente não deva estar distante também dessas ferramentas. Talvez eu esteja pagando, como alguns também já pagou, um preço um pouco mais caro por estar começando com algumas coisas. A gente correu atrás de marca, tá, Paulo? O nosso registro de marca, você sabe que demora um período. Sim. Eu tive informação, a questão de uma semana, um pouco que já foi deferido, que está tudo ok, e agora só falta realmente ver o selo lá do INPI, da nossa marca. Isso vai nos ajudar lá nas plataformas. Então, poxa vida, se você vai começar, uma das coisas, já corre atrás da sua marca o quanto antes, registre a sua marca para que você possa ter mais relevância dentro das ferramentas. Faça realmente, tenha uma assessoria. Eu demorei um pouco no começo, se eu vou optar pelo A ou pelo B, óbvio que existe muita oferta no mercado, mas isso tem que até tomar um pouco de cuidado, né? Quem é o A, quem é o B, quem faz isso ou quem faz aquilo, porque às vezes a gente investe um dinheiro e coloca uma grana aí, achando que isso vai solucionar o nosso problema imediato. Sim. Para. Se é isso que você, dono de farmácia, que você que está pensando em fazer um negócio desse, para imediatamente. Perfeito. Nem comece, Perfeito. Nem gaste. Porque o que eu fiz e estou fazendo até hoje é um investimento que eu até coloco isso, já coloquei para várias pessoas, igual ou talvez maior do que montar uma loja nova. Perfeito. Eu E é até consciente, né, Cláudio? Você sabe que está fazendo, você está testando o modelo, tentando entender, e é um investimento consciente. Exato. Quando a gente vai abrir uma loja, poxa vida, muitas vezes você vai atrás de um ponto, você faz uma reforma, você coloca piso, gesso, enfim, você vai fazer uma série de coisas para você começar uma nova loja. Então, o nosso caso no digital é exatamente a mesma coisa, Paulo e Vinícius. A gente vem construindo isso ao longo desse tempo. Nós já estamos aí um ano quase, no principal. Um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano que a gente começou lá. Mas, mais uma vez, mesmo lá nos outros, a gente começou muito pequenininho. Em certos momentos também, a gente freou. Fez o que eu costumo dizer, porque eu venho lá das fazendas do negócio, nós fizemos um freio de arrumação. Opa, para aí, vamos arrumar essa carga, porque o negócio não está certo. E vamos ajustar o novo caminho. A gente fez isso algumas vezes. Entendeu? Legal. Então, Eu já vi, Cláudio, casos, pessoas que focaram em marketplace e quebraram, cara. Quebraram, mas assim, se arrebentaram todo, porque é desafiador, é um outro negócio, né? E eu perguntaria para você,
você está com um pouco mais de um ano operando, você acha que já, não precisa dizer, obviamente, em termos de valores, mas se paga a operação para você ou você entende que ainda está investindo? Hoje a nossa operação se paga, operação se paga, mais uma vez, porque a gente faz muita conta, tá? Assim, mas é conta mesmo. Eu vou até te falar, algumas pessoas que eu tenho certeza que estão escutando o Eden News agora aí, talvez já ouviram falar do nome do Cláudio Sereia, porque eu participo de algumas outras coisas do setor, eu estou sempre muito envolvido com os assuntos de farmácia, de gestão de farmácia. Eu venho de um outro setor, Paulo, e quando eu só estou em farmácia há 10 anos, vai fazer 10 anos ainda. E eu procurei estudar sobre gestão farma, eu não sou balconista, não sou farmacêutico, eu não brinco que eu não sei para que serve dipirona. Mas eu sou o gestor de negócio e sei como fazer para ganhar dinheiro vendendo isso. São coisas diferentes. Você é empresário, né? Por que eu coloco isso? Porque, mais uma vez, a gente depende muito de ter os nossos indicadores, de ter nossos controles. Em alguns momentos aqui, nós mesmos se perdemos um pouco. Poxa vida, peraí, não está certo isso aqui. E aí foi quando a gente parou, faz inventário, refaz isso, analisa preço. Peraí, mas nós conseguimos algumas bonificações nesse produto, então o custo do produto não está ajustado aqui, porque a gente teve bonificação. Peraí, vamos refazer esse custo. Essas coisas todas. E agora, o que está, que é o foco do momento, eu sei que não é o assunto aí, mas o foco do momento é a gente se preparar para as mudanças que vêm com a reforma. Perfeito. Tá? E mais, que é onde eu estou muito dedicado nos últimos 40 e poucos dias, aí eu estou muito envolvido, Paulo, com a questão do que está acontecendo no estado de São Paulo, exclusivamente com as farmácias, principalmente as farmácias como a minha, que estão enquadradas no lucro real. Nós tivemos o fim da ST, dos não medicamentos ou perfumaria, como no dia 1º de abril. Sim. E isso está causando um custo para as farmácias absurdo. Não é só o fato do incremento de que nós antes tínhamos a ST, então nós recebíamos o nosso produto já com o ICMS embutido no custo, e agora nós passamos a pagar o ICMS depois. O problema é que hoje, quando a gente compra uma tintura de cabelo para vender nos marketplaces, a gente tem um crédito de ICMS com base de redução, porque aquele fornecedor, aquela indústria, ela tem uma lei de incentivo que foi criada lá em 2004, que ninguém está dizendo aqui nada contra, para incentivar as indústrias, que agora, neste momento, ela cai toda em contradição com nós, com o varejo. Porque, como ele tem base de redução, ao invés de ele pagar 25% lá de imposto no produto, ele paga 12% em função da redução. Eu me acredito, então, desse 12%, só que a hora que eu vou vender, eu pago 25%. Então, eu acaba pagando mais ICMS na diferença entre o crédito e o débito, né? Exatamente. E é essa conta, eu estou explicando isso para trazer isso para o nosso marketplace. Porque se o cara não faz a conta, ele se arrebenta inteiro. Se arrebenta. E quanto mais ele vende, Paulo, maior é o tombo que ele vai tomar. Com certeza. E rápido, né, Cláudio? Exato. O fluxo de caixa impactou absurdamente. Eu tinha lá, antes de começar o marketplace, a gente sempre teve, mais uma vez, muito estruturado, muito assim. A gente é pequenininho, mas a gente é limpinho, não tem nenhum problema financeiro, extremamente controlado, tudo certinho. Mas chegou um determinado momento que a gente começou os marketplaces e começou, obviamente, a aumentar um pouco o faturamento, porém, o fluxo de caixa impactou fortemente. Sim. Porque a gente estava, inclusive, buscando alguns produtos com um pouco mais de volume para poder entrar no marketplace melhor, e isso afetou o nosso giro. Então, mais uma vez, eu coloco que isso foi um momento também que a gente viu e falou, puxa, peraí, hoje não é que a gente está tão diferente o nosso estoque total, mas lá num determinado momento eu tive que fazer esse incremento por causa do e-commerce. Entendeu? Então, isso impactou para a gente lá também. Em termos de preço, Cláudio, quando você faz a conta, porque você está fazendo o dever de casa, quando a gente entra nesse mundo de marketplace, a gente costuma dizer assim, marketplace é terra de ninguém, né? Então, quando você faz conta,
você vai olhar para o resultado que você quer obter. Obviamente que você olha, como você falou no início, os concorrentes, mas você vai precificar também para não ter perda. Você acredita que quando você faz isso, você até deixa de vender, mas vende de maneira mais saudável? Porque eu acredito que muitas vezes o empresário que não faz conta, ele olha somente para a comparação de preço em marketplace e aí ele se ferra, porque você não sabe de onde vem o produto, a origem, você não sabe exatamente o que o cara está fazendo para vender ali, e aí você não faz conta aquilo que você falou, quanto mais vende, pior é. Então, às vezes, é melhor, se você vai fazer isso, vender menos, mas ter a rentabilidade garantida, sabendo o jogo que está sendo jogado, né? Exatamente, e é isso que eu reforço mais uma vez. A gente, é óbvio que em determinado momento, para a gente conseguir posicionar a empresa até dentro dos marketplaces, a gente precisou fazer algumas coisas também, que a gente chama... Você queimou um pouquinho de caixa para crescer, isso, né? Normal. Isso. Vamos alavancar esse produto, vamos escolher esse e esse, vamos fazer uma conta aqui de alguma maneira, para que a gente possa escalar um pouco. E aí, conforme isso ia escalando, a gente ia migrando depois essa matemática aí de alguma maneira. E aí, mais uma vez, o produto que você acelerava, depois quando você ia rentabilizando, você percebeu que ele perdia a performance ou ele manteve? Perde performance um pouco, perde performance, mas aí que está um pouco, de repente, a criatividade, os meninos criam combos, fazem algumas outras coisas para a gente, muitas vezes, conseguir, como é que eu vou te falar? Precificar isso de uma maneira que ainda nos torne competitivo. É isso que a gente procura fazer nesse momento, entendeu? Maravilha. E para a gente fechar, então, porque está muito legal o bate-papo, viu, Cláudio? A gente podia ter ficado hoje só nessa matéria aqui, trocando ideia com o Cláudio, entrar em outros temas aqui, que aí o pau ia quebrar, né? Mas, para a gente fechar, Cláudio, resumindo tudo, eu sei que saiu a matéria e realmente, às vezes tem nuances que, obviamente, você não vai escrever numa matéria, que a gente está podendo abrir mais, explicar com mais detalhe, obviamente, depois outras pessoas vão ver. Nesse jogo de marketplace, nesse jogo do TikTok, porque também tudo é moda, vai chegando, as pessoas às vezes vão afoita querer fazer. Qual é o recado que você daria para quem não está nesse jogo ainda e vai entrar? Qual é o recado que você daria? Qual é o conselho que você daria? Olha, assim, de coração, Paulo, para que entrem, façam os marketplaces, inicie talvez com um deles, talvez, ou dois, até para aprender, para fazer, mas mais do que nunca, veja se você está no momento para isso. O momento é a estrutura que você tem dentro da sua empresa já física, se você tem, de repente, gente que pode se dedicar Eu sou sincero, hoje eu tenho os dois aqui que são 100% exclusivos para os marketplaces, e mais um rapaz que agora já não está mais aqui, que trabalha junto nessa questão da parte de embalagem e tudo ali, preparação dos produtos. Mas muitas vezes o pessoal de farmácia pensa que vai conseguir fazer com a estrutura que tem ali, tudo e tal, e não é bem assim. Então, voltando, tem que ver o time certo, o momento certo, e principalmente, se você está preparado para encarar um desafio que vai te tomar tempo e dinheiro. Se não achar que eu abrir uma conta no Mercado Livre, no Amazon, eu abri essa semana, vou colocar meia dúzia de produto lá e tá tudo lindo, maravilhoso, não vá. Não é por aí. Não é uma coisa tão simples, não é tão fácil. Muitas vezes, é o que você falou, a pessoa depois pode acelerar um processo de dificuldade que ele tem. Eu falo isso para muitos amigos, muitas vezes o pessoal procura ajuda de um consultor ou procura ajuda de uma empresa, muitas vezes na hora que ele está mais se afogando, né? Achando que, poxa vida, vai me tirar disso aqui amanhã. Não é bem assim. Então, o meu conselho na relação ao marketplace é isso. Cuidado. Se estruture, tenha organização, tenha caixa para fazer isso, e aí sim, mais uma vez, eu acho que no futuro, e dependendo de algumas coisas que podem vir a acontecer, vai ser um mal necessário. Essa eu coloco, talvez. Que legal. Bom, Cláudio, eu
tem muito mais coisa que eu gostaria de perguntar, mas a gente tem outras notícias aqui para trabalhar hoje. Eu só posso te agradecer de coração de ter atendido o nosso pedido de estar com a gente aqui na Eden News, nesse episódio do número 9. Foi extremamente produtivo, Totalmente, né, Vinícius? Foi muito bom, muito legal. Parabéns para você, pela tua equipe, pela iniciativa e pela honestidade, né, de não ser sensacionalista, mas de trazer a sua experiência real com as dores, com as vitórias, com os cuidados que precisam ser tomados, né, e para orientar, de fato, o empresário do varejo independente que tem curiosidade sobre esse tema. Muito obrigado e aí espero que em próximas edições, a gente tendo temas que realmente você pode participar, eu possa ter a liberdade de convidar você de novo, viu? Fique à vontade, Paulo. É um prazer, Paulo, Vinícius, aos ouvintes da Eden News. Sempre que puder, mais uma vez, eu quero deixar isso bem claro. Eu, além de empresário, eu sou alguém que gosta muito daquilo que faz. E hoje eu tenho uma determinação e um objetivo muito grande de ajudar a melhorar o setor farma. Eu botei isso para mim, os cabelos estão bastante brancos, 58 anos, já estou com a vida um pouco tranquila, assim, vamos dizer, Paulo, mas eu ainda quero cumprir mais algumas etapas e mais algumas coisas aí. Então, estou à disposição, o que você precisar, o pessoal aí precisar, conte comigo aí, vamos tentar cada vez mais deixar o pessoal mais fortalecido aí, conte comigo. Legal. Eu tenho certeza disso, é o nosso propósito também, eu acho que ouvir isso quer dizer que os nossos propósitos se combinam, andam juntos, e é muito bom ter você aqui com a gente, viu? Um abraço, muito obrigado, Cláudio, Rodrigo, Guilherme, parabéns, viu, meninos, pelo trabalho de vocês aí, parabéns mesmo pela dedicação, pelo engajamento, pela iniciativa, por tudo aquilo que vocês têm feito aí junto com o Cláudio, tá bom? Um abraço para vocês. Um abraço, gente. Obrigado. Muito legal, né, cara? Que sensacional, bacana, né? Que caso Eu acho legal. que foi uma notícia muito legal. O Cláudio trouxe insights aqui muito legal de quem está realmente na trincheira, fazendo acontecer. E eu acho que gera vamos fazer mais coisas dessas, né, cara? Eu gostei. Né, de, poxa, ver um momento, uma oportunidade. Uma coisa é você pegar a notícia do jeito que ela tá lá. Quando você vai conversar com o empresário, tem muito mais coisa. E tem muito mais coisa que eu queria perguntar para ele sobre a própria operação, como é que ele divulga os produtos, mas a gente ia ficar aqui o dia inteiro. Acho que a gente pode programar, talvez, numa próxima edição, para tratar e esmiuçar um pouco mais dessa experiência, que acho que seria muito agregador para quem está escutando a gente, viu, Paulo? Eu acho que seria muito bom. Acho que sim. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Qual que é a próxima notícia? Coloque na tela, Enzo. Deixa eu pegar meu binóculo. Enzo e Marcos. Eu errei o nome do rapaz. Não, mas o Enzo te sacaneou também, porque ele mudou teu retorno de lugar e aí botei um obstáculo no meio. Eu fui tapeado aqui. Cara, eu sacanagem, viu? Sabotado. E detalhe, muita sacanagem. O vidro que tá pegando aqui das divisões, ele corta pelo menos 40% eu tô vendo aqui, da palavra que tá atrás. Mas se você tiver dificuldade, eu tô vendo bem aqui, eu toco, tá? Não tem problema, vamos lá, você já tá... Se não der conta, é só se armar aqui. Não, dou conta, pelo amor de Deus. Se não der conta, se for muito difícil para você, próxima um desafio muito grande. Paulo, eu vou te ignorar. Vamos lá. Boa. Obrigado, Marcos. Obrigado. Marcos. Melhorou protagonista. Agora muito obrigado. Só que agora a ponta tá aparecendo aqui na minha tela. Puxa um pouquinho para lá. Porque eu tenho toque. Se eu ficar... Tô bacana, legal. Vamos lá. Açaí inaugura farmácia com 10 mil SKUs. Quem não é do setor acha que 10 mil SKUs é um mar de coisas, mas nem tanto assim. O atacarejo invade o canal farmácia. Tem lojas com mais? Não, lógico que tem, mas não é assim não é comum. Não é comum. Vamos lá? Quando quiser. Tem pressa, não. Vamos lá. Ajusta o texto, por gentileza. Só dá uma enquadradinha ali. Boa, beleza. Aumenta um tiquinho mais. Gente, desculpa quem está assistindo a gente. Porque ele é cego, ele não Vamos lá. A idade... A rede de atacarejo tá com problema hoje, promoveu nessa quarta-feira, no dia 15. Estamos aqui hoje no dia 23. Então, ou seja, foi bem recente, a apresentação oficial de sua primeira farmácia, integrada à unidade da varejista na rua Samuel Klabin, né, 193, na Vila Leopoldina. A novidade reforça o compromisso da companhia de ir além do alimentar tradicional e inicia suas operações no dia 16. O evento contou com a presença de convidados, jornalistas, acompanhados por executivos e porta-vozes da empresa,
que puderam conhecer a estrutura dessa nova operação, para agregar, obviamente, nessa movimentação que o próprio Açaí tem. Já é uma marca muito bem consolidada, muito conhecida pelo público. A celebração marca o início de uma temporada de inaugurações em 2026. De acordo com a projeção divulgada pela varejista no início de junho e confirmada por Wagner Moraes, diretor de farmácias do Açaí, em entrevista exclusiva ao Panorama Farmacêutico, a companhia abrirá 25 farmácias no segundo semestre deste ano, 2026. A iniciativa integra o Plano Mundo Saúde voltado à diversificação de receitas da companhia, embora não revele valores específicos por se tratar de uma empresa de capital aberto. Moraes garante que a aposta no setor representa uma das principais frentes estratégicas de crescimento da companhia, com investimentos em infraestrutura, tecnologia, processos e desenvolvimentos de equipes. As lojas iniciarão suas atividades com caráter de projeto piloto e seus resultados serão determinantes para uma possível expansão em 2027, ou seja, estamos num ano de testes. Citado por ele, o projeto foi concebido com potencial de escalabilidade e, considerando a presença nacional do açaí, enxergamos uma oportunidade relevante de expansão para mais de 250 lojas no longo prazo. Sempre de uma forma responsável e alinhada com a estratégia da companhia, afirma o próprio executivo. Em um primeiro momento, todas as unidades serão concentradas no estado de São Paulo. As localizações serão definidas a partir de uma análise criteriosa de fatores operacionais, comerciais e de mercado propriamente dito, que considera potencial de demanda, perfil dos clientes, características da região, sinergia com o fluxo das lojas e condições para uma implantação eficiente, além do acompanhamento próximo da operação. Muito relevante isso aqui, muito interessante. Não. Desce um pouquinho. Um pouquinho mais. Aí. Buscando ampliar o relacionamento com cerca de 40 milhões de clientes que passam por seus pontos de venda ou PDVs todos os meses, o Açaí trabalhará com uma proposta de reunir em um único destino soluções para alimentação, saúde, cuidado e bem-estar. As lojas trabalharão com um portfólio de, em média, 10 mil SKUs, composto quase que inteiramente, em torno de 95%, por produtos que ainda não estavam disponíveis nas gôndolas da varejista. Olha que interessante, a gente começa a perceber que não terá conflito entre os dois negócios, né? O grupo enxerga na operação própria, que permite o acompanhamento de toda a experiência do cliente, o principal trunfo na competição com o varejo farmacêutico nacional. Citado também por eles, essa combinação amplia o acesso de medicamentos, produtos de saúde, cuidado e bem-estar, fortalecendo uma experiência de compra mais completa e reforçando o compromisso do Açaí com a democratização do acesso à saúde e ao consumo consciente, explica Moraes. Além disso, os executivos destacaram também o tempo médio inferior de atendimento em comparação aos pontos de venda tradicionais e a presença de dermoconsultores em todas as unidades, como outros atrativos para o consumidor. Eu não sei você, eu faço meu mercado do mês no Açaí, então eu sei como é um lugar muito conhecido e muito bom. Faça sua pergunta, seu Enio. Nessa unidade? Açaí ou açaí? Açaí. Eu não sei. Açaí, porque tem um acento no final da palavra. Então é É. açaí. Segundo a literatura que eu possuo dos estudos que eu tive, é açaí. Eu acho que você derrapou nessa. É isso aí, vamos nessa. Em relação à concorrência com outros players do canal Farma, Belmiro Gomes, CEO do Açaí, afirmou que custos de operação até 40% menores, considerando gastos como locação, IPTU, energia e refrigeração, beneficiam o posicionamento da companhia. Acho que tá legal pra gente comentar aqui, hein, Paulo? Acho que sim. Eu acho que é uma matéria bastante relevante essa questão de farmácia em supermercado movimentou o ânimo do varejo. Não é um assunto novo, né? Na verdade, essa discussão acontece há muito tempo. Recentemente, obviamente, foi aprovado que supermercado tivesse farmácias e desde essa aprovação houve um grande alvoroço. Então, por isso, todo mundo vê com muita expectativa esse movimento do Açaí, porque, de fato, a primeira iniciativa depois realmente sólida, a primeira iniciativa sólida depois desse processo de aprovação. E eu acho que algumas coisas assim me chamam a atenção. A primeira,
10 mil SKUs não são poucos, ainda mais se você levar em consideração que são produtos complementares aos 95 mil SKUs. Então, 95% dos SKUs que ele já tem dentro do supermercado. O que acontece? Provavelmente produtos de higiene, beleza, que são produtos colidentes que também vendem em farmácia e talvez vendem em supermercado, todo esse restante de produtos são produtos realmente, provavelmente de bem-estar, medicamentos, obviamente, que é natural, mas produto de bem-estar. E aí ele realmente, 10 mil SKUs para fazer isso, é uma quantidade razoável. O que isso mostra para mim? Né? Que quando eles entram assim, eles estão levando o piloto a sério. Porque quando a gente vai em supermercado, e geralmente tem aquelas farmácias na entrada do supermercado, geralmente são farmácias pequenininhas, que geralmente eles terceirizam, alugam aquelas salas para a galera, mas eles realmente fizeram um espaço relevante, não fui lá ver, queria ter ido, mas não tive tempo ainda de ir lá, mas é uma quantidade realmente razoável e eles certamente estão levando a sério. Esse dado do custo estrutural é um dado bastante interessante da gente entender, porque o que acontece? Quando ele monta a farmácia dentro da estrutura do supermercado, a estrutura da farmácia está compartilhando um custo que já existe do supermercado. O custo de aluguel de todo o galpão do supermercado já existe. Né? O custo de PTU já existe. Custo de refrigeração já existe. Quando você vai montar uma loja de rua do zero, esse custo ele sai do bolso mesmo. Então, é como se a gente fosse pegar a farmácia como uma unidade de negócios ali dentro do Assaí, ela é uma unidade de negócios que compartilha o custo já existente, então ele tem ali um espaço, ele está aproveitando esse espaço com o novo negócio e por isso que tem a diluição desse custo operacional. O que nos leva a entender, pelo menos se assim for, né, que a performance dela tende a ser alcançada mais rápida, já que dentro, obviamente, do P&L do negócio da farmácia, o custo operacional é muito menor se comparado a uma farmácia tradicional. E outra questão que eu acho que é interessante a gente considerar é que no caso desse supermercado especificamente, o tráfego já existe. Exato. Então ela não tem que criar um tráfego novo. Então essa que é a comparação. Se fosse montar uma loja nova, né, entre montar uma loja nova e colocar a farmácia ali dentro do Assaí, parece um negócio muito mais atraente, né, porque o custo operacional de montagem é menor, né, e já existe um fluxo lá dentro criado pelo próprio supermercado, então não precisa criar o fluxo dela, que aí teria que ter gasto com investimento, talvez nem precisa. Esperar o fluxo ser formado ou investimento de marketing para atrair cliente. Não tem, isso faz com que o custo de abertura, o custo de oportunidade do negócio farmácia dentro dessa estrutura seja, obviamente, atrativo Sem falar para o Assaí nesse caso. Interessante também porque esses dois negócios acabam dando suporte para o outro em nível de conveniência. Porque você vai na farmácia, poxa... Você tem um ganho indireto, né? Lembrei que eu tenho que pegar um negócio no mercado. Então, poxa, já tô ali. Poxa, tô saindo do mercado. Nossa, uma farmácia. Lembrei que tá faltando dipirona em casa, na farmácia. Então, aparentemente, isso é importante, muito legal. É importante considerar. E quando a gente olha para experiências em outros países... Por exemplo, se a gente for olhar para os Estados Unidos, tem uma rede de farmácia, tem uma rede de supermercados lá, a Kroger, que tem 2.697 farmácias. E dessas 2.697 farmácias, 2.697 supermercados. E desses, eles têm 2.250 farmácias, né? Tem uma outra rede de supermercado, que é a Albertsons, que tem mais de 1.700 farmácias nas suas lojas. E o que acontece? Eu dei uma olhada nos números divulgados desses dois grupos econômicos e as vendas de farmácias dentro do grupo deles representa quase 14% do faturamento. Representou em 2025 quase 14% do faturamento total do grupo. Então, do grupo total, 14% é o Farma. E esse número quase dobrou considerando de 2020 para 2025. Então, quando a gente pega os Estados Unidos, pelo menos esses dois cases, não é um negócio ruim, farma lá dentro. Sucesso. O faturamento cresce bem, tem uma representatividade de 14% e o modelo funciona. Ou seja, o que dá para entender? Em larga escala, quando você tem um hipermercado, né, um supermercado que tem um tráfego consolidado
que ele tem uma estrutura de gestão que é capaz, compatível de gerir esse outro negócio farmácia lá dentro, que tem, que tem questões regulatórias do negócio farmacêutico que são diferentes do supermercado. Então, a farmácia dentro do supermercado acaba contribuindo. Aí, ó, já trouxe aí o exemplo do Walmart, né? Da farmácia do Walmart, que a gente tem aí, a gente olha, que já é um case bastante consolidado nos Estados Unidos. Podia ter trazido aqui até o exemplo do Walmart, que também é um caso de sucesso, um caso bem sucedido. Sem dúvida. Eu, inclusive, visitei uma farmácia dentro do Walmart lá dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Nesses casos de grupos bem estabelecidos, o custo de administrar a farmácia é um outro negócio dentro do negócio, requer uma estrutura, fica muito mais fácil, ele já tem o fluxo lá, então ele pode conseguir, de fato, a farmácia pode contribuir para a geração de receita, para aumentar o tráfego e fidelizar o cliente dentro desse contexto de conveniência que você falou. Um hub, né? Se torna um hub. Um hub para o consumidor. Fala, Marcos. Isso não atrapalha as farmácias tipo de rua? Porque eu acredito, tipo assim, se eu preciso de um remédio... Eu vou chegar lá Tá no bom. meu raciocínio. Porque eu não ia parar no mercado para pegar... Você não ia, mas você não ia, de fato, parar no mercado. Então, Pergunta boa. não, você não ia, porque porque o consumo de medicamento, como o consumo de várias coisas, ela se dá por hábito. Então, você tem um hábito diário, todo mundo tem um hábito diário, e todo mundo cria um certo hábito de consumir determinadas coisas em determinados locais. O consumidor não tem hábito, obviamente, de consumir em farmácia, de consumir produto de medicamento em supermercado. Mas o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, uma vez que esse fluxo está lá, a partir do momento que as pessoas vão se acostumando que está lá, esse hábito, ao longo do tempo, vai sendo construído. A pessoa tende a se acostumar a pegar aquele produto de uso contínuo que ele costuma comprar sempre, né? E comprar no momento que ele for fazer a compra. Como o Vinícius falou, eu vou comprar no açaí todo mês. Aí ele vai lembrar, poxa, agora o açaí tem farmácia. Então, eu faço o seguinte, vou levar a minha receita, porque eu aproveito e já passo ali na farmácia ali dentro, já faço tudo. É uma questão de construir esse hábito. Ele pode acontecer? Pode. Né? Isso pode levar um tempo? Pode. Entendeu? Mas, de fato, esse hábito existe? Não. Mas o fato de já ter o consumidor lá dentro contribui para que esse hábito se desloque para lá, pelo fator da conveniência que o Vinícius trouxe. Porque o consumidor, para mudar o hábito, ele tem que ter um ganho. Porque é custoso para o consumidor mudar o hábito. Mas se ele já está lá dentro, qual que é o ganho dele? A proposta é o ganho da conveniência. Ele já está lá dentro. Se ele tiver preço, se ele tiver sortimento, tem 10 mil SKUs, a chance do cara entender que está sendo conveniente para ele e construir esse hábito lá é possível, sim. Só talvez leve algum tempo, mas é possível. E os exemplos, como nos Estados Unidos e outros casos, realmente se mostraram vantajosos. Agora, né, a gente também tem casos que a própria experiência internacional coloca limites de farmácia em supermercado. Isso é outra coisa legal, né? Por exemplo, o Albertsons, que tinha a farmácia como principal motor de crescimento no trimestre, né, teve um problema no último trimestre por pressão de margem, mas isso está mais relacionado a políticas de repasse de pagamento de medicamentos nos Estados Unidos, porque lá tem toda uma questão de plano de saúde que não vale a pena a gente entrar aqui. Mas a Target, por exemplo, lá nos Estados Unidos, terceirizou a operação dela para a CVS. Ela não quis mais ter as farmácias próprias e terceirizou para a CVS. Redes menores fecharam as farmácias completamente dentro do supermercado lá. Então, o que a gente sai, assim, entendendo, né? Quem saiu do negócio tinha uma coisa em comum. A complexidade do negócio farmacêutico não cabia dentro da estrutura de gestão de um varejista com outros focos, sem ele ter escala suficiente para absorver essa operação. Legal. Então, tá aí, ó, o Enzo trouxe as farmácias dentro das lojas do Target, nos Estados Unidos são operadas pela CVS. Então, e aqui está, de fato, a leitura que talvez a gente tenha que fazer. O modelo farmácia dentro do supermercado, pelo menos pelos exemplos que a gente trouxe, pode funcionar para aqueles hipermercados que têm escala, que têm tráfego consolidado, que pode criar uma estrutura mais complexa para fazer a gestão de um outro negócio mais complexo que a farma, que tem questões regulatórias e tal. Né? Compliance regulatório, tem que ter farmacêutico responsável, gestão de medicamentos controlados, tem um mix complementar
que eles têm que aprender a trabalhar. Tudo isso vai exigir do supermercado uma estrutura uma estrutura para fazer gestão disso. Quando você vai para um supermercado médio, uma rede menor, supermercados menores, não tem condições de fazer isso. Então, tudo leva a acreditar que isso talvez se consolide se a experiência do açaí der certo, pode ser que dê, mas em casos específicos, talvez de mercados, e a gente talvez não veja isso como uma coisa que vai sair assim como louco aparecendo em tudo quanto é supermercado. Não, Entendeu? Você acredita que uma rede, por exemplo, de varejo pequeno... Não vai conseguir operar uma farmácia dentro do supermercado, entendeu? Perfeito. Não vai conseguir operar, porque ele não tem escala, não tem tráfego de escala. Aí talvez o custo e a complexidade não é viável para um modelo menor. Então, quem tem escala, como é o caso do açaí, ok, talvez consiga operar e encontre sinergias e vantagens. Então, eu acredito que por conta disso, o impacto tende a ser mais limitado do que se espera. Ok. Eu acredito. A gente vai ter que esperar Vamos ver as cenas do próximo capítulo Sim. para entender como isso, de fato, vai se comportar. Né? Mas muito interessante. Eu acho que isso, na verdade, como a gente já comentou, não era um assunto novo, mas mostra um grande potencial para aquilo que a gente vai viver nos próximos capítulos. E aí agora a gente fica no aguardo e vamos acompanhar de perto esse caso, porque com certeza vai trazer barulho pra gente. Perfeito. Certo? Vamos lá. Próxima. notícia. Troque Vamos sua lá. garrafa de lugar, senhor Paulo, por favor. Está Estou te atrapalhando. I'm sorry. Perfect. Tá, sei lá. Famílias Tá aqui. menores e maternidade tardia redesenham o consumo no varejo. Vamos lá para a matéria na íntegra. Estou aqui com o meu binóculo, com a minha lupa do meu lado. Vamos lá. Agora Pode tá descer. tranquilo, dá pra ler. Vamos lá, me ajude. Ô, tá calor aqui, hein? Deu uma esquentada. Liga o ar pra nós aí, Marcos. Eita, nós. Esse aí você vai ter que aumentar. Não vai rolar, né? Vai sueiro. Foi. Tá ótimo. Beleza. Vamos lá? O perfil das famílias brasileiras está mudando rapidamente e, junto com ele, o comportamento de compra dentro dos supermercados. O avanço dos lares unipessoais, a queda da taxa de natalidade, o envelhecimento da população estão transformando a forma como os consumidores abastecem a casa e obrigando o varejo supermercadista a rever estratégias que permaneceram praticamente inalteradas por décadas. Segundo dados do IBGE, o número médio de moradores por domicílio caiu de 3,8 pessoas em 2000 para cerca de 2,8 em 2022, ou seja, 22 anos de diferença, enquanto os domicílios formados por apenas uma pessoa dobrou entre 2012 e 2025 e passou de 7,5 milhões para 15,6 milhões no período. Crescimento de 109,8% em 13 anos. O Instituto também aponta que a população brasileira continua envelhecendo e que a tendência é de redução do tamanho médio das famílias nas próximas décadas, ou seja, se já diminuiu, vai diminuir ainda mais. Na prática, essa mudança significa que o tradicional modelo de compra mensal, com carrinhos cheios e embalagens econômicas, vem perdendo espaço para compras menores, mais frequentes e orientadas pela conveniência que a gente comentou agora há pouco. Para Fernando Gibotti, cofundador da Rock Encantec, essa é uma das transformações mais profundas, mas menos percebidas pelo varejo alimentar. Ele cita que durante décadas, supermercados, indústrias e até mesmo a arquitetura de lojas foram concebidos para atender famílias de 4 ou 5 pessoas. Antigamente, o número de integrantes nas famílias era muito maior de fato do que é hoje. Sim. Hoje predominam domicílios com 2 pessoas, cresce rapidamente o número de pessoas vivendo sozinhas e aumenta a participação de idosos em lares unipessoais. Essa mudança altera não apenas o tamanho da cesta de compras, mas a própria lógica de consumo. Desce um pouquinho ali, Enzo, por favor. Na avaliação do especialista, consumidores que vivem sozinhos ou em famílias menores compram menos produtos por visita, mas frequentam os supermercados com maior regularidade. Ele cita também que, nesse contexto, indicadores como ticket médio deixam de contar toda a história. Mais importante é compreender o valor gerado pelo cliente ao longo do mês
e sua recorrência de compra. Essa mudança também altera a composição das gôndolas, principalmente. Olha que interessante. Categorias como refeições prontas e semi-prontas, proteínas em pequenas porções, frutas, legumes higienizados, saladas prontas, congelados premium, kits culinários, passam a ganhar uma relevância muito maior. Realmente. Além disso, embalagens menores deixam de ser apenas uma alternativa e passam a atender uma necessidade real do consumidor. Sobre a ótica da ciência do consumo, da CRM, essa talvez seja uma das variáveis mais importantes para os próximos anos. E aí entra também um outro assunto muito relevante, que é sobre o desperdício, que isso também é alterado nessa mudança de consumo. Outro fator que impulsiona essa transformação é a preocupação crescente com o desperdício desses alimentos. Estudos apontam que aproximadamente 20 a 25% de desperdício doméstico de alimentos está relacionado às embalagens, seja pelo tamanho inadequado, dificuldade de aproveitamento completo do produto ou baixa capacidade de conservação. Segundo Debord, essa percepção muda completamente a relação entre preço e valor. Ele cita que antes quantidade era sinônimo de economia. Hoje, fatores como praticidade, saudabilidade, validade, conveniência e redução de desperdício ganharam importância equivalente, ou até superior em alguns casos ao preço por quilo. Muito interessante, acho que tá bacana de conteúdo. Esse é um assunto muito legal com essa mudança, né, Paulo? Eu acho que... tem aquela outra notícia, você vai colocar aquela outra também? Vou Coloca colocar ela aí, também, coloca ela aí, a também. gente já mata junto e depois eu comento as duas ao mesmo tempo. Vou ajustar aqui. Essa daí, ó. Essa daí vem junto. Eu falo essa daí, aumenta aí. Essa é a Anne Hathaway, que participou Só do vou filme ter que virar de A costas Odisseia. aqui pra minha câmera, mas tá de boa. Você consegue ler? Consigo, só que a minha câmera tá ali, eu tô virado de costas, mas não tem problema. Vamos lá. Vamos que O vamos. momento certo para ter filhos parece estar chegando cada vez mais tarde. Pela primeira vez, mulheres com mais 40 anos tiveram mais filhos do que adolescentes nos Estados Unidos. Hoje, cerca de 1 em cada 5 americanas tem o primeiro filho após os 35 anos. A tendência é mais forte nas grandes cidades, onde as mulheres costumam adiar a maternidade. No Brasil, o movimento é parecido. Segundo o IBGE, a idade média da primeira gestação passou de 25 anos nos anos 2000 para 27. Estimativas indicam que o índice deve chegar aos 30 anos, ou seja, a média de idade da mulher ter o primeiro filho com 30 anos até 2040. O que explica essa mudança? Uma combinação de fatores sociais e avanços na medicina reprodutiva ajuda a entender esse novo cenário. Entre as principais razões estão a busca por maior estabilidade financeira e profissional antes da maternidade, além de casamentos e relacionamentos acontecendo mais tarde, um maior acesso a métodos contraceptivos e avanços da medicina que tornaram a maternidade após os 40 anos mais segura. O bottom line, adiar a maternidade ficou mais viável, mas não eliminou os desafios. A fertilidade feminina começa a diminuir por volta dos 35 anos, aumentando o risco de aborto espontâneo, alterações cromossômicas, diabetes gestacional e hipertensão. Tá tudo ligado, tudo conectado. E um ponto agora que também muita gente começou a ter é o pai de pet, né? Não, Pai de Não, nem pet. fala. não tem filho pra Eu sou ter um pai pet. de pet Pai por de hora, pet. mas sou pai de pet. Então, assim, quando a gente vê notícias como essa, a gente sempre traz aqui na Eden News, a gente tem falado o tempo todo sobre GLP-1, sobre os impactos que tem causado, mas existe um componente, Enzo, que a gente tem, todo empresário tem que estar antenado em vários fatores que podem impactar o negócio, né, da perspectiva estratégica. E tem questões que envolvem mudanças sociais e culturais. Essas mudanças sociais e culturais que acontecem na sociedade ao longo do tempo dizem muito sobre o que elas vão consumir e ditar o rumo do consumo. E quando a gente olha para as duas reportagens, é nítida que as pessoas elas estão vivendo hoje de maneira diferente do que se vivia anos atrás, 20, 15 anos atrás. Elas estão constituindo família de maneira diferente, como a própria reportagem diz, né? Famílias menores. Poxa, era comum você comprar aquelas fardos de tamanho família, coisa tamanho família, a tendência é isso diminuir. Lá em casa mesmo, eu não tomo refrigerante, mas aí quando você vai ver as meninas, elas tomam, cada uma toma 1 hora,
não Lembra compra mais garrafa de 2 3 litros, lembra que tinha no passado? Compra individual, então você costuma, porque você não quer tomar muito, você vai tomar um pouquinho, e aí se abrir uma garrafa daquela inteira, ela estraga. Exato. Fica Entendeu? xoxa. Então acaba tendo desperdício aí, para você não desperdiçar que você trouxe na matéria, você começa a consumir embalagens menores. Né? Então, o varejo que ainda olha para o negócio, o empresário que olha para o negócio do varejo, como ele olhava quando tinha, há 20 anos atrás, ele está nitidamente fora do jogo. Tá bem para trás. Porque ele está sintonizado totalmente do cliente atual. E aquilo que eu sempre falo, o cliente de hoje mudou. Uhum. A farmácia, o varejo, de certa forma, em geral, é outro varejo, é totalmente diferente. No sentido de que o que ele tem que entregar para o consumidor é diferente, porque o consumidor tem preferências diferentes, porque ele vive num mundo diferente. O consumidor evoluiu, uma cultura diferente, uma forma totalmente diferente de ver. Agora, por que muitas vezes o empresário não enxerga isso e vai parecendo o sapo que morre, né, escaldado dentro da panela? Porque mudanças culturais, demográficas, são lentas. Elas não acontecem da noite para o dia, mas elas vão se acumulando. E isso reforça o tema da reportagem que você trouxe. A gente tem um envelhecimento da população, as pessoas tendo menos filhos. Né? Isso vai gerar um impacto, já está gerando. Por exemplo, o público 50+, é um público que tende a crescer cada vez mais. Qual o impacto que isso tem no mix de produto? O GLP-1 está trazendo cada vez mais uma mudança cultural que está impactando nos componentes dos alimentos, componentes de produtos em geral, no vestuário. A gente falou do Hyrox lá e da cultura, né, do fitness como estilo de vida, e que o cara quer ter um estilo de vida mais saudável. Falamos numa outra matéria sobre a questão do health span, né, e do lifespan, ou seja, que ele quer ter mais qualidade durante esse tempo longo de vida que tem. Então isso muda totalmente. E por não chegar como uma disrupção tecnológica, que acontece rápido e todo mundo vê, eles vão chegando silenciosamente, acumulando uma certa distância entre o que o mercado oferece e o que o consumidor realmente precisa. Quando essa distância começa a aparecer nos números, às vezes já é tarde. Quando o cara desperta de que o mercado mudou, agora ele já começou a perder o bonde para quem já começou a perder essas tendências, e que já é um pouco do que o Cláudio Seria estava falando ali. Ele falou, Paulo, eu não sei, hoje é muito difícil, mas o que ele está olhando? Ele está olhando para uma possibilidade de que no futuro isso seja uma realidade da qual ele não possa estar fora. E sabe o que vai acontecer? Ele já construiu um aprendizado até agora que vai permitir que ele esteja à frente. Essa é uma forma de ver. Né? Eu conheço casos muito clássicos de iniciativas que muitas vezes as pessoas ficaram, isso aí não vai funcionar, isso nunca vai acontecer, isso não é assim, isso não vai acontecer. E aí na hora que aconteceu e foi sair, já estava tarde. Perdeu-se um tempo de aprendizado importante, porque você tem uma curva de aprendizado nisso tudo. Ele está tendo uma curva de aprendizado nisso tudo. Às vezes pode ter um prejuízo que ele está precificando, está limitado, está ali guardado num percentual que não vai prejudicar o negócio como um todo, e está construindo o quê? Aprendizado. Eventualmente, se isso se transforma em algo de mais escala, o cara já está preparado. Quem vai sair depois sai totalmente atrasado, como a gente diz, catando cavaco, né? Porque aí vai tentar fazer as pressas, vai dar pau, vai errar, vai errar muito mais, porque vai sair correndo para tentar pegar um bonde que já perdeu, e aí vai ficando cada vez mais difícil. Quando você pega hoje temas como fidelização de clientes, você vai vendo o trabalho que grandes redes estão fazendo, os caras estão fazendo isso há 10 anos, né? Construindo uma base de clientes, aprendendo sobre como esse cliente interage com cestas e como ele interage dentro de um ambiente, para entender como é que a estratégia é moldada por esses dados. E aí a gente agora começa a falar que CRM, que consumidor, que isso é a novidade, e vai começar a fazer isso contra o cara que já está 10 anos aprendendo a fazer isso. Aí né? fica difícil de É muito mais acompanhar. difícil. Então o que está por baixo dessas duas tendências é uma única mudança cultural. O consumidor brasileiro ele está postergando as suas decisões de vida e vivendo com mais autonomia individual por mais tempo. Ele está mais individualista, ele quer viver mais a própria vida por mais tempo. Isso não é uma escolha isolada de algumas pessoas. O que a gente vê é um movimento estrutural impulsionado
por maior acesso à educação, maior participação feminina no mercado de trabalho, acesso ampliado a métodos contraceptivos e os avanços que a gente viu na medicina reprodutiva. E esse movimento muda tudo sobre como as pessoas consomem, é isso que precisa Com entender. certeza. O consumo é influenciado por isso. Famílias menores compram em volumes menores, mas compram com mais frequência, priorizam qualidade em detrimento de quantidade. A embalagem grande, que a gente falou ali que fazia sentido para uma família de 5 pessoas, não faz sentido mais para um casal, igual o Vini, a esposa dele, e o pet em casa, entendeu? Ou para uma pessoa morando sozinho. Você mora sozinho, Marcos? Não, você mora, Enzo? Hoje em dia não. Não. Eu lembro que eu vivi bastante de congelados, Você aí viveu como de dia congelados. matéria. Quantas vezes você já não chegou cansado e comeu frango cru? Cru não, mas aquela pizza... A pizza Aquela congelada. pizza congelada. Sem dúvida. Então, o sortimento... Entendendo isso, a gente começa a entender que o sortimento precisa ser desenhado para abastecer uma casa cheia, que é desenhado para abastecer uma casa cheia, começa a ficar fora de um contexto em que se tem menos espaço, menos desperdício, menos tolerância para um produto que, se ele comprar demais, vai estragar antes de acabar, né? E para o varejo farmacêutico, isso tem implicações concretas que vão muito além, do óbvio, né? E aí, tudo isso traz uma série de coisas a ser refletidas. Qual dica que você daria para o nosso ouvinte, Paulo, sobre a mudança que ele pode fazer prática, assim? Amanhã falou, cara, preciso mudar, entendo que eu estou desatualizado. Cara, a primeira coisa que tem que fazer é ter um mix revisado. Posso falar? A primeira coisa que tem que fazer é ter um mix revisado para revisar o mix, entendendo a demanda de produtos para um consumidor que compra com mais frequência e com menos volumes, né? Isso é nítido, isso é óbvio, né? Isso é a primeira coisa que tem que ser feito. E ter cada vez mais uma atenção no mix de produto para uma demanda crescente de produtos de saúde preventiva e de bem-estar individual. Ou seja, quando a gente fala que farmácia é lugar de saúde, bem-estar e higiene, legal. E bem-estar é algo que está crescendo cada vez mais, porque as pessoas estão procurando cada vez mais produtos assim. Isso quer dizer que eles precisam estar mais dispostos na gôndola, eles precisam ter mais profundidade na gôndola, e a equipe precisa estar treinada para vender esses produtos, porque esse consumidor ele chega preparado para isso. Quando a gente pega essa matéria, por exemplo, da maternidade tardia, a gente tem mais uma questão cultural, né? A mulher que tem o primeiro filho com 30 anos, que tem o primeiro filho aos 35 anos ou 40 anos, ela é uma mulher, o que fala dessa mulher? É uma mulher que tem mais estabilidade financeira, ela tem mais informação e ela tem mais exigência, ela vai pesquisar antes de comprar, né? Ela valoriza a orientação técnica muito mais do que o preço. Ela tem demanda, obviamente, por produtos de suplementação de pré-natal, acompanhamento hormonal, produtos para a saúde reprodutiva, ou seja, e pelo visto não é um perfil de consumidor que seja um nicho, porque ele está se tornando, obviamente, uma tendência crescente demograficamente irreversível, né? E a farmácia que souber atender esse tipo de cliente com preparo técnico e orientação qualificada, vai construir um relacionamento de longo prazo com o cliente que vai precisar dela em cada etapa dessa jornada, antes, durante e depois da gestação. Então, de maneira prática, tem que discutir esses temas com a equipe, mostrar o que está acontecendo no mercado. Certamente a equipe já identifica essas tendências no relacionamento do cliente, olhar para mix de produto, olhar para a precificação, olhar para ferramentas de relacionamento com esse consumidor e estar antenado, acompanhando a tendência, acompanhando a demanda de consumo de produtos desses consumidores e adequando o mix e precificação com uma grande velocidade para que ele possa estar realmente em fit com as mudanças culturais. Perfeito, perfeito. E até uma coisa que acredito que os dados e o olhar clínico ali, estar sempre olhando o indicador com uma visão crítica, ajuda você a tomar essas decisões, né? Sim, sim. Tem que olhar, tem que acompanhar. Então, apresentações menores vão ser tendência, mix de produto cada vez mais individualizado, né? Treinamento da equipe tem que ser, não pode ser uma coisa que acontece uma vez no ano, tem que ser frequente, acompanhando essas tendências para a equipe estar informada do que está acontecendo, também poder trazer feedback, porque eles veem a realidade acontecendo no balcão,
enxergar essas categorias que estão com tendência de crescimento, monitorar como saúde reprodutiva, suplementação pré-natal, bem-estar feminino, porque a gente está falando exatamente nesse contexto da matéria, e, de fato, olhar para isso. As demografias, elas mudam lentamente, mas quando elas mudam de maneira irreversível, né? E o varejo que se posicionar agora para esse consumidor vai estar exatamente onde o mercado está indo antes da concorrência perceber que chegou atrasada. Perfeito, perfeito. Vamos de próxima notícia, então? Vamos. Então tá bom. Cadê o Vini me deu tombo? Ixi, o Vini te enganou. Vamos lá. Manda a notícia aqui para mim, porque é melhor eu colocar aqui do que eu ficar de costa. Claro. Olha o Vini aí, voltou. tá voltando. Voltou. Foi no banheiro, Vini? No banheiro fui atender o telefone. Ah, que coisa boa. Dona do Monjaro, cadê? Agora está de olho na... Aí eu vou deixar pro Enzo falar o nome. Pode falar. Fala o nome, pode falar. Eu não vou falar não, pode falar. Depois de semana passada... Hã? A ayahuasca? Ok, beleza. Meu Fechou. linguajar Beleza. indígena, ele tá Desce aí. um pouco enferrujado. Vamos lá, então. A Eli Lilly, gigante farmacêutica responsável pela Monjaro, comprou a fabricante de medicamentos psicodélicos. Qual que é o nome? A Thai Beckley, por 2,8 bilhões de dólares. Se você não sabe, ativos psicodélicos produzem alterações na percepção e no humor. E o que está por trás disso? O tratamento com essas substâncias vem ganhando popularidade. Nos Estados Unidos, em meio a um ambiente regulatório mais favorável, as pesquisas no setor aceleram neste ano e estima-se que o mercado possa atingir 7 bilhões de dólares de vendas em até 2032. Para além da tendência, a Eli Lilly já possui interesse em 3 produtos da empresa. Spray nasal para depressão resistente, feito à base de um psicodélico natural encontrado no veneno de um sapo. Olha que interessante. Reconhecido como uma terapia inovadora pela FDA. Medicamento oral para depressão resistente, então uma película que dissolve na boca, feita à base de uma substância alucinógena da... Qual que é o nome da marca? Da empresa? Eli Lilly? Não. Uma substância alucinógena da... Ayahuasca. Ayahuasca, ok. Isso aí. Como é que é? Ayahuasca. Não, como é que é, Enzo? Ayahuasca. Arruaça? Eu tô falando o nome Eu vou errado. tomar aqui. uma bronca porque a minha psicóloga fez a pós dela sobre ayahuasca. Olha só, então E você vai aí ter ela então... falava certo, eu vou ter que pedir pra ela. ajuda. Beleza. E o tratamento para a fobia social, medicamento oral que contém uma estrutura molecular encontrada no êxtase. Há cerca de 40 anos, a Eli Lilly já tinha feito sucesso na área de tratamentos neurológicos com o antidepressivo Prozac. A empresa enxerga que, assim como existiu estigma no tratamento de saúde mental, atualmente existe o estigma no tratamento com psicodélicos. Desce um pouquinho ali, por favor. Com certeza. Ok? A aquisição faz parte de uma expansão farmacêutica que possui como objetivo gastar até 25 bilhões de dólares na aquisição de outras empresas neste ano. O que temos para dizer sobre isso, senhor Paulo Costa? Eu acho que quando a Eli Lilly não é uma empresinha pequena, né? Quando ela coloca 2,8 bilhões de dólares numa aposta, eu acho que vale a pena a gente parar e entender o raciocínio, porque aqui eu não estou tão preocupado com a questão da droga ser psicodélica ou não, a gente não vai entrar nesse tema psicodélico, né? Mas a questão é o seguinte, por que uma empresa faz um movimento desse, né? Porque isso a gente explica porque é o seguinte, a Eli Lilly, ela já fez um movimento como esse antes, né? O próprio E a história Prozac, né? do que aconteceu depois revela muito pra gente o que ela é muito instrutiva, né, para qualquer pessoa como nós que pensa em negócios. Ela acho que traz um aprendizado legal essa matéria aí, e a estratégia da Eli Lilly. Porque há 40 anos atrás, essa mesma empresa lançou o Prozac, né? Quem nunca ouviu falar do Prozac? Naquele momento, tratar depressão, só para a gente pegar contexto, né? Hoje, quando fala de produzir psicodélico, tem uma tensão aí cultural, social,
de ordem ideológica, porque tem certas camadas da sociedade que são contra, né? Então ela é um tema um pouco controverso. E quando a gente dá um passo há 40 anos atrás, tratar a depressão com medicamento também era controverso. Então tem uma similaridade. Então a Eli Lilly já está acostumada com esse cenário, né? Era controverso, era estigmatizado e era uma ideia que era rejeitada por boa parte da sociedade, como acontece hoje com essa ideia de produzir psicodélicos. Apesar da psiquiatria hoje ser algo muito renomado, muito conhecido, naquela época ainda era vista com certa desconfiança, não tinha a popularidade dos produtos desenvolvidos hoje como a gente tem. Antidepressivo era meio considerado um tabu. Antes você falava que a pessoa tinha depressão, parecia frescura. Ninguém via depressão, não via depressão como uma doença, e uma doença grave, uma doença séria que precisa ser tratada, inclusive com medicamento. Então, para você ver que o contexto da criação de determinados produtos, ela enfrenta uma certa resistência cultural da época. E hoje a gente vê até onde a gente chegou com a NR1, né, que a gente trouxe há pouco tempo, como a questão do cuidado psicológico tomou uma proporção muito diferente do que era há 40 anos. Que era inimaginável ter preocupação com isso, né? E tem muita gente que também, né, e tem resistência com relação a essas mudanças. Então, a Eli Lilly, ela entrou nessa lógica, mesmo com esse espaço conturbado. Mas qual que era o diferencial dela, né? Porque ela tinha base científica sólida. Então ela não entrou só num contexto em que era um produto polêmico, mas ela tinha uma base científica sólida para testar a tese do produto, mesmo estando em um território que era estigmatizado. Por quê? Né? Porque quando ela entra nesse contexto, ela entra antes da janela de oportunidade se fechar. Então, essa aqui é a lógica. Hoje, o Prozac é um dos medicamentos mais conhecidos do mundo, né? Todo mundo já ouviu falar. Sim. E o mercado de saúde mental, que ele ajudou a abrir, movimenta hoje centenas de bilhões de dólares globalmente. O que a Eli Lilly está fazendo agora com psicodélicos terapêuticos é o mesmo movimento. Tem a mesma lógica, o mesmo time, e, obviamente, o que ela espera? O mesmo tipo de resposta, né? Então, é importante a gente entender aqui o que são os psicodélicos terapêuticos, porque o nome carrega um estigma que o contexto clínico, de certa forma, não justifica. Psicodélico terapêutico não é um produto, nesse caso, de uso recreativo. É o uso de substâncias específicas em ambiente clínico controlado, com um protocolo rigoroso, dosagem precisa e acompanhamento profissional. O que mudou nos últimos anos é o ambiente regulatório, ou seja, os Estados Unidos passaram a permitir pesquisas mais amplas com essas substâncias e os resultados clínicos para depressão resistente e transtorno de estresse pós-traumático têm sido consistentes com o uso dessas substâncias, o suficiente para atrair capital de grandes farmacêuticas. E a Eli Lilly não é a primeira a fazer isso. A Johnson & Johnson, por exemplo, já tem aprovado nos Estados Unidos um medicamento baseado em ketamina para depressão resistente. O mercado de psicodélicos terapêuticos é estimado em 7 bilhões de dólares até 2032. E a Eli Lilly está entrando agora, ou seja, quando o estigma ainda existe, quando a regulação ainda está se formando, quando a maioria dos players ainda estão avaliando se vale a pena entrar nessa discussão. E esse é exatamente o momento em que as grandes apostas são feitas. Não quando o mercado já está consolidado, porque as grandes apostas surgem quando ele ainda parece arriscado para a maioria. Então a lição estratégica aqui vai muito além, na minha opinião, do setor farmacêutico. Mercados estigmatizados com base científica sólida e ambiente regulatório em evolução são onde as maiores oportunidades se escondem, exatamente porque a maioria ainda está esperando o estigma cair antes de agir. Só que quando o estigma cai, a janela, Enzo, já fechou. Nesse caso, então, a gente pode colocar que esse é um mercado com o oceano azul? Oceano azul, perfeito. Oceano azul. Quando eu li a matéria e fui refletindo sobre isso,
de fato eu pensei, cara, é a lógica perfeita do Oceano Azul. Os caras estão investindo, de fato, no Oceano Azul, estão entrando no momento que tem um estigma em que as coisas estão começando, investir em pesquisa, tá comprovando o resultado. Quando a droga sair, ela é uma das primeiras, né? E a gente sabe que tem aquele ditado, quem chega primeiro... Bebe água limpa. Bebe água limpa. É óbvio que é um medicamento que vai demorar para chegar, vai levar muitos anos e até chegar no Brasil ainda, mais ainda. Mas, né, é um sinal relevante. O quê? Quando a gente pega NR1, a gente pega contexto cultural, saúde mental é o segmento que mais cresce em demanda e que menos tem oferta de solução acessível, né? Então, é uma tendência, produtos de suplemento para sono. Cara, o Eric não dorme. Esse homem compra remédio para dormir. Né? Ansiedade. Você tá ansioso, Vinícius? Eu tô ansioso. Hoje eu não tô ansioso. Ansioso para fazer acontecer. Aqui nosso, equilíbrio nosso de humor, morcego. né? Então são todos produtos. E aí a gente volta, né? Eu gosto muito, acho que a gente podia, Vinícius, uma hora montar um treinamento para as equipes das nossas lojas, falando sobre essa questão assim das mudanças culturais, né? Das mudanças sociais, como é esse consumidor, o que ele consome, como isso está se refletindo nos números, para entender, para saber, porque a equipe vai sabendo lidar. A gente vai falar daqui a pouco de uma matéria que mostra um pouco esse surto coletivo de um caos que a gente está vivendo, de uma série de transformações um pouco amplas que tem acontecido. Inclusive, pegando esse gancho que você falou sobre os nossos treinamentos e cursos, vou colocar aqui o QR Code na tela. Você demorou para colocar o QR Code. Me desculpa, está na tela. Esse é o QR Code da Eden Educação. Esse da Eden Educação. Já tem as aulas do módulo de NR1? Já estão lá, já estão feitas. Você podia colocar na tela aí, né? Porque a gente quase nunca mostra. Você não consegue entrar na Eden Educação aí, não? Eu acredito que o acesso está com o Dom Eric. Depois eu vou pedir para ele. Se ele puder compartilhar um acesso. Aqui. Não precisa entrar agora, mas a gente entra depois, antes de terminar aqui. A gente mostra um pouco o que tem lá de conteúdo. É a nossa comunidade do WhatsApp. Aí é a comunidade do está WhatsApp. semanalmente sendo atualizada. Quem clicar aí, entra na nossa comunidade, vai receber notícias, orientações, informações, conteúdo novidade, exclusivo. Conhecimento. Eu sou meio psicopata por conhecimento. Eu acredito muito na evolução do varejo independente a partir da evolução da mentalidade do empresário, dele entender contexto cultural, contexto mercadológico, adaptar o negócio para contextos estratégicos que são desdobrados a partir dessa visão. Se eu tenho essa visão, eu vou ficar atento a ela. Quando eu fico atento a ela, quando ela aparece no dia a dia, eu já identifico. Porque, às vezes, eu não tenho consciência disso que está acontecendo. Então, no dia a dia está aparecendo, mas é como se eu ficasse cego. Não enxergasse essas mudanças acontecendo no dia a dia. Quanto mais o empresário tem acesso a informações, esse é o propósito da Eden News, nesse nível que a gente está trazendo. Na minha convicção, não é um nível raso. E vale trazer também que um dos principais pilares da Eden Grupo hoje é a Eden Educação, voltada para a nossa plataforma, que, para quem não sabe, está assistindo a gente, é gratuita, ou seja, para você acessar, se inteirar nesses temas, é gratuito, você não paga nada. Então a gente deixa o link também para vocês estarem engajados nisso aqui, estarem antenados, porque a gente acredita que a informação é o princípio da mudança. Então, fique antenado. Vamos para a última notícia dessa edição. Esse é o momento que está todo mundo ouvindo agora. E fica triste e digita aqui embaixo nos comentários. Vamos lá, então. Acaba logo, pelo amor de Deus. Hoje tá longo, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Vídeo viral de conflito em farmácia expõe um problema estrutural no setor. Esse viralizou essa semana, hein? Esse viralizou. Rapaz. Ainda mais com NR1, enfim, isso deu o que falar. Vamos lá? Você tá com um vídeo separado para colocar? Agora. Polêmico, hein? Polêmico. Vamos dar um pouquinho mais de engajamento. Solta aí. Vamos lá. Vou dar o play aqui. Dá o play. Véi, você é um bosta. Você é um merda. Você é um caralho. Posso? Você ia um caralho, velho, que você ia. Eu vou te atender. Você é um bosta. Eu entendi a situação. A filha dele se acidentou. É filha dela também, a minha esposa. Eu sei, eu ia atender o senhor na tranquilidade.
Ô, velho, na moral, cara. O que você falou pra mim? Procura outra farmácia. Porque você tá se alterando e eu não tenho culpa. Você é um merda, velho. Você não serve pra trabalhar nisso aqui. Ele virou pra mim e falou assim, procura outra farmácia. Eu falei, minha filha tá aqui na frente, o cara tava ouvindo ali, velho. Seu merda, seu bosta. Vale dizer, antes de tudo, que eu tenho que tirar o chapéu para esse balconista, porque ele manteve a calma. Ele foi um gentleman, Ele né? foi um gentleman, porque se fosse qualquer outra pessoa, Tinha surtado dentes com o tinham cara. rolado no chão. Mas enfim, muito, muito triste ver esse tipo de situação acontecendo no setor que a gente atua, mas enfim, vamos discorrer um pouquinho mais Mas sobre isso não acontece só em farmácia. Sem dúvida. Quantos isso é casos do- você já viu? Esse dia eu vi que o cara agrediu a funcionária acho que da Latam, não sei qual que é, de uma companhia aérea, do check-in lá. Na hora do check-in, Sério? questão de voo em atraso, o cara agrediu a menina. Quantos casos você já viu de desacato de funcionário em voo? Isso acontece, de certa forma, em todo setor, não é exclusivo de farmácia, não é muito triste, exclusivo. muito triste. Não é, eu acho que eu não vejo dessa forma, Vinícius. Eu vejo de uma forma pragmática de entender o que está acontecendo. Tem que entender se é triste, se não é. Isso não importa. O que importa é o seguinte: tem que analisar o que está acontecendo, né? Eu acho que assim, primeiro quando você pega essa matéria e você vai olhar os comentários, você vê que ela dividiu muito a opinião. Uhum. Eu acho que, em primeiro lugar, em geral, o que eu vi é as pessoas não apoiando o cliente, né? Então, há uma percepção geral das pessoas que houve realmente um descontrole Uhum. do camarada. Aqui tem um Perdeu a pouquinho linha, das perdeu a notícias. Não vi também em nenhum momento... Aí, ó, traz aí, ó. Olha lá, seu Alecrim Dourado quer atendimento prioritário sem ser público-alvo para tal, porque não pediu para entregar a medicação em casa, né? Então sobe lá, aí mais. Ele mandou procurar outra farmácia, eu mandava tomar naquele lugar especial. Olha isso, olha isso. Ele estava querendo o remédio controlado, era só dar o remédio logo. Vai mais. Quer atendimento rápido, vai para um pronto-socorro. Farmácia não é lugar disso, ainda mais passando na frente de outras pessoas. O atendente foi muito paciente, coitado. Só tem um cara atendendo, né? Então você vê que tem uma crítica geral, pode ir baixando. Não, pode continuar lá nos comentários, Enzo. Pode baixar um pouco mais, né, do pessoal. Pode baixar mais. Olha, pai de Enzo, olha lá, teu filho, Enzo. Ele tá louco, ralou o joelho. Desce mais ali, desce mais. Vamos ver se tem mais ali. Mais um pouco. Pode descer mais. Eu quero ver se tem algum de colaborador, né? Pode descer mais. Não estou vendo aqui, Polêmico. mas eu vi bastante comentário de pessoas da empresa que dizem trabalhar lá reclamando de condições de trabalho. Né? Vi bastante comentário. Também vi bastante comentário das pessoas reclamarem da demora de atendimento em farmácia, de fato, como se fosse algo generalizado. Na minha cidade também é assim. Aqui também assim, reclamarem da demora de uma certa forma. E aí, acho que a gente tem que fazer uma análise assim, um pouco geral de tudo para entender um pouco as causas raízes desse efeito, né? Porque ele pode, de fato, se consolidar. Esse dia eu tentei até achar, cara, um vídeo de uma comediante dela brincando com o processo de atendimento do caixa da farmácia. O cara fazia várias perguntas, se ela tinha gostado do atendimento, se ela queria levar um produto a mais, se ela queria pagar no crédito, queria pagar no Você quer débito, participar do programa de CPS, benefício. queria participar do programa de benefício, assim vai. E a mulher não, e no final das contas a mulher assim, eu só quero pagar e ir embora, entendeu? É uma realidade. Então a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, a gente está falando de mudança de consumidor, né? A gente está falando de mudança de hábito de consumidor. O consumidor tem mais pressa. Isso é um fato, assim. Fato. Né? A percepção que a gente tem Uhum. é que o consumidor ele está mais apressado. Ele quer ser atendido, de certa forma, com mais agilidade. É óbvio que não dá para atender o tempo todo com agilidade, a gente sabe disso, mas é uma característica do consumidor. Esse cara surtou. Mas eu acho que tinha muita gente que estava lá e que estava incomodado, talvez, com a demora e não surtou. Não falou nada. Né? Eu mesmo... evito lugares onde eu sei que tem muita gente, que demora muito, que tem muita fila. Eu evito.
né? Quantas pessoas eventualmente também não faz o mesmo movimento? Então talvez tenha muita gente que se incomoda, e eu vi nos comentários de várias postagens muita gente reclamando, né, da demora de atendimento realmente que eventualmente existe. Esse é um primeiro ponto. Então tem uma característica do consumidor que ele quer ser atendido com mais agilidade. Por isso que eu acredito que a ideia dos canais online de venda tem encontrado um pouco de respaldo nessa turma, que não quer ir até a farmácia exatamente para não perder o tempo de deslocamento, Não passar esse estresse. chegar lá, ter que demorar para ser atendido, depois pegar uma fila para pagar. Ele até está disposto a pagar um pouco mais para receber o produto em casa. Eu confesso que eu sou aquela pessoa que sempre vai no caixa de autoatendimento. Eu não gosto de falar com o atendente. Se tiver autoatendimento, você vai. Tem Eu gente vou. que não gosta de Só interagir que aí, com um olha atendente, só, a né? empresa treina o caixa como? Para conversar com você. Exatamente. Para ser empático, e você não quer essa empatia, você entendeu isso? Você entendeu? Cara, eu tive uma experiência no balcão, logo que eu me formei em farmácia, que foi terrível. Cara, me marcou muito. Eu estudei eu me formei em farmácia, estudei para fazer uma atenção primária ali de atendimento e quis fazer um atendimento, Conta que eu entender tô curioso. o produto, o medicamento que ele ia consumir, orientar com relação ao uso. Quando eu fui tentar fazer esse trabalho, o cara falou, vai menino, me dá esse remédio aí que eu só quero ir embora. Cara, Pegou todos os anos de faculdade. Cara, quase jogou pelo ralo. 4 anos estudando. Quando eu queria mostrar o que eu fiz... Olha como eu estudei, cara, olha só. Esse medicamento vou te pra orientar, isso. Cara, o cara não, me dá só meu Vai, remédio. moleque, dá meu Que remédio. eu quero ir embora. Eu era novinho, eu tinha 21 anos. A gente... Tomei o feedback. Poxa. Cara, aí você imagina, qual foi a mensagem que passou pra mim? O que eu estudei Serve pra a nada. vida inteira não serve pra nada. Como que você né? lidou com isso, Paulo, depois? Eu fiquei muito incomodado. Demais. Fiquei muito incomodado. E no pós? Inclusive, isso influenciou para eu tomar a decisão depois de ir para a área executiva. Entendeu? Influenciou para eu tomar a decisão de uma coisa que pesou muito para mim, porque era uma coisa que eu queria muito fazer. É óbvio que talvez tenha sido muito prematuro, porque não é todo mundo assim. Mas a gente precisa entender que todo mundo é assim. Todo mundo é assim, não, que tem gente assim. Quando a gente padroniza um atendimento, a gente trata todo mundo como igual. E cada pessoa E são diferentes. Exatamente. Nem todo mundo quer, e aí se torna um desafio. De identificar o tipo de cliente, É um desafio, porque a gente, e eu não discordo, né? Eu já vi algumas pessoas falarem que alguns atendimentos de algumas redes de farmácia são muito mecanizados, porque o treinamento é protocolar mesmo. Script, O né? cara tem um script, ele segue um protocolo, ele vira ali um personagem e ele faz aquilo da melhor. Ele foi treinado para isso. Ele está fazendo o que ele foi treinado. Então aqui eu acho que tem uma reflexão para fazer aqui exatamente como as equipes estão sendo treinadas para atender, com protocolo padrão, levando em conta que todos os consumidores querem ser atendidos da mesma forma. Será que é a receita de bolo? Eu, de fato, o atendente ele quer entender o cliente e se comunicar na linguagem dele? Tem cara que, dependendo, você tem uma forma de entrar no cliente, a forma que ele responde, você já sabe. Sim. Você já percebe que o cara quer pouca interação, ele não quer muita conversa. É a mesma coisa que às vezes você entrar no Uber e o Uber quer ficar conversando com você, você quer botar o fone de ouvido e ficar quieto. Nossa, isso é terrível, eu não gosto. horrível. Eu não gosto. Você gosta? Eu não gosto, eu gosto de ficar quieto, eu boto o fone de ouvido e quero ficar quieto. Eu entro e fico quieto. Mas já aconteceu a situação de eu querer conversar. As pessoas têm momento, né, é difícil fazer o match, mas o que eu não estou trazendo solução também não. Eu também não estou dizendo que tem, eu só estou dizendo o seguinte, não dá para atender todo mundo igual. E a gente volta naquela máxima que a gente falou agora há pouco, sobre o nível de personalização, para onde estão indo produtos e para onde estão indo também atendimento. E talvez a questão do totem, a gente estava discutindo, eu e o Eric, sobre algumas soluções que a gente vai criar na Eden, e a gente já está olhando para isso. Entendendo que tem um gargalo de atendimento que pode ser resolvido dando uma certa autonomia, óbvio que tem produto que não dá, mas mesmo aí a gente tem que ver como é que reduz o gargalo do atendimento para poder ajudar. Mas o que a gente está vendo, obviamente, que tem um fator cultural, né? A gente tem uma mudança de hábito de consumidor e uma preferência por agilidade, por conveniência, por uma série de coisas. Sem dúvida. Você tem pessoas mais antigas que gostam, às vezes, de estar lá, de bater papo, também tem. Quando o consumidor chega no balcão para ser atendido, o que se espera de um atendente? Que ele seja cuidadoso, que ele seja atencioso. Tá errado? Não tá. Agora, quando ele faz isso, o atendimento é mais rápido ou mais lento? Mais lento, obviamente. Você tá entendendo? Se eu vou treinar... Aí, olha, é onde a estratégia desdobra para execução.
Se essa empresa diz que ia lá nos valores dela, eu vi muita gente comentar isso, e ainda escreve que o valor é cuidar, é cuidado, né? Se é isso, e se o treinamento é feito assim, a equipe tem que ser dimensionada considerando o tempo médio de atendimento. Ou às vezes o treinamento também, Paulo, pode estar obsoleto. Porque se de fato você pega como numa linha de produção e você aplica o mesmo treinamento... Mas vamos, essa eu receita de sei, bolo- mas vamos levar em consideração que eu não sou contra, eu acho que a pessoa tem que sim ser simpática, tem que ser atenciosa, porque é um atendimento farmacêutico. Uhum. Não é, com todo o respeito, mas não é borracharia, não é atendimento farmacêutico. A pessoa chega ali, às vezes, com a saúde fragilizada, a pessoa Preocupada, chega com ali, alguma dor, vai levar sim. produtos farmacêuticos que às vezes precisa de uma atenção e orientação. Eu tenho Uma venda de produto controlado, você sabe que tem que seguir uma norma burocrática, Uhum. uma legislação, que é um processo de venda mais lento, uma venda de farmácia popular, se tem PBM na venda, tudo isso torna mais lento. O que a literatura nos ensina? Que o tempo médio vai ser o gargalo da operação. Ou seja, Certo. se eu tenho uma parte da operação do dia a dia que leva um tempo X para ser concluída, eu tenho que levar em conta, se eu quero dar um atendimento de qualidade, eu tenho que levar em conta quais são os gargalos da operação. Qual que é o gargalo de uma operação de farmácia? Venda de controlado é um gargalo, venda de farmácia popular é um gargalo, né? São momentos em que o nível do atendimento é muito maior, né? O atendimento de talvez um idoso que quer conversar, que quer... Você tem que ter uma noção de quantos atendimentos você faz desse por Sim, dia, sim. qual que é o tempo que desprende-se nesse atendimento, e aí você vai entender qual que é o volume de pessoas que você atende nesse planejamento, e aí você vai ter que, obviamente, se você quer dar qualidade, você vai ter que precificar isso e estimar uma equipe que seja realmente condizente com o tamanho do atendimento. E você vê vários relatos das pessoas de dizer, só tinha 2 atendendo, com um monte de gente dentro da farmácia. Isso é muito Só comum, tinha uma realmente. pessoa atendendo e outra indo para o caixa. É comum E isso. aí você traz um outro problema muito maior, muito mais... Então isso aí é uma questão de estruturação e dimensionamento da equipe, e a gente tem que olhar sempre isso como se fosse uma fábrica. O processo fabril, engenharia de processo. Quando você pega engenharia de processo e vai fazer isso, você vai identificar o gargalo, você sabe o gargalo vai limitar a entrega. Não adianta você fazer a ação, levar 300 pessoas para dentro da farmácia, o gargalo vai limitar a entrega. Ou você adequa, então, um limite que você consegue chegar, ou você tem que resolver o problema do gargalo. Nesse caso, não tem o que você fazer. Se você tem uma venda de controlado, você tem que fazer uma orientação para o cliente, ela precisa ser feita. O farmacêutico, Enzo, quando vai vender um produto controlado, ele tem que fazer com atenção. Ele não pode errar a receita, ele é o responsável técnico. O BO cai na conta dele. Às vezes o cliente não sabe disso, né? E o cliente não tem como saber. Quem é que tem que garantir isso? É a empresa. Ela tem que entender que esse tipo de atendimento leva mais tempo, quantos clientes ela atende, e dimensionar a equipe para dar um atendimento. Ou ter alguma coisa ali no meio de campo, que se ela não vai fazer isso, que medie esse humor do paciente, do cliente que está ali. Então, isso tem que ser pensado. E o que dá para perceber? Que não está sendo pensado. E eu vejo como uma incoerência. Se você falar que cuida, você falar que dá um atendimento de qualidade, treinar a equipe para dar um atendimento de qualidade, mas no dimensionamento da equipe você não olha isso porque você está olhando para o custo. E aí você economiza o máximo. Você tem uma incoerência Falta entre a gente. estratégia e a execução nítida. E isso acontece em muitas farmácias. Você vai falar, Paulo, mas daí, se você for estruturar, a conta não fecha. Se você vai dar qualidade, você também não pode querer competir tudo em preço. As duas coisas não conversam. Ninguém ganha tudo. Se você vai dar agilidade, um atendimento mais ágil, obviamente você vai ter um custo mais baixo e aí você vai tentar competir no preço. Isso são o que no mundo dos negócios chama de trade-off. Ou seja, as trocas que você tem que escolher. Ou eu tenho preço ou eu tenho qualidade. É óbvio que todo mundo sempre fala, tem que ter preço, tem que ter qualidade. Tem que ter... Você pega um carro de Fórmula 1, quando ele vai entrar na curva para fazer a tangente, ele entra rápido ou entra lento? Lento. Tem como você ter velocidade na curva ao mesmo tempo? Não tem. Força centrípeta Não tem, o carro vai sair. Então é a mesma coisa. Então, se você... Eu não estou dizendo que... Eu só estou dizendo o seguinte, se existe uma estratégia consolidada para isso, ela tem que fazer isso. E aí tem um problema muito maior. Porque em tempos de NR1, como a gente falou na edição anterior,
tem um BO Gigantesco, gigante aí, porque isso aí, para a equipe argumentar que tá que está sobrecarregada, 2 palitos. e com estresse, 2 palitos. Só o 2 vídeo palitos. já é uma prova. O vídeo em si já é uma prova, porque cada pessoa reage de um jeito e aí dá pano pra manga. Então E- tem que dimensionar. E tem até um caso aí que eu queria compartilhar com a galera, bem rapidinho, da nossa viagem lá para Campo Grande, que o nosso querido diretor de comunidade, que vos fala aqui, ele estava falando com as pessoas, indo na prática, né? E a gente teve Na uma situação bem curiosa. Tivemos algumas, né? Teve gente, de fato, eu percebi isso na prática, Paulo. Bem lembrado, Enzo, é verdade. Pessoas que, de fato, eram abordadas pela minha pessoa e por todos os outros que estavam lá e eram super receptivos. Poxa, que legal, estou sendo abordado. Nossa, me conta um pouco mais. E tem pessoas que a gente abordava e eu falo assim, quanto que tá de pirona? Não tinha um bom dia, não tinha Mas nada. você já entendeu. E aí você, opa, Você já entendeu. Vamos ler. Então, E a aí a equipe abordagem tem é que ser diferente. treinada Você para tem que isso, ter um obviamente. feeling Você muito, tem que ter um muito, feeling. muito bom. A Tinha um equipe tem que senhor ser que treinada ele- para isso. Teve um senhor que ele quase brigou com você, Teve um senhor né? que ele achou, inclusive, que a ação que a gente estava fazendo na loja era política. Ele achou que eu era prefeito e ele foi cobrar vou uma votar em manutenção você. na rua que não foi feita porque o político sério. tinha Você prometido. viu o que a equipe passa no balcão? Olha, Então, que quando desafio. a galera comenta lá do que vivencia no balcão, cara, é real. É até pior muitas vezes. É real, tem que olhar. Aí a gente tem um outro problema sistêmico aí que impacta também, que é a quantidade de lojas que estão sendo abertas, agora supermercado abrindo, tudo isso compete por equipe. Uhum. Agora, num contexto desse, que todo mundo reclama, que me parece que foi assim, reclamação geral de pessoas que trabalham, quem quer trabalhar? Aí, às vezes, você também tem uma equipe menor porque não consegue contratar. Eu vi que a Raia, ela tem 3 mil e poucos pessoas vagas em aberto. Então, assim, a galera tá contratando, mas também tem dificuldade de contratar profissionais para essas funções. E olha que contrata sem experiência Sim, sem dúvida. para desenvolver o time. Então, assim, você também, às vezes, também tem uma escassez de profissional também, porque tem dificuldade de contratação, não consegue contratar e capacitar as pessoas na velocidade que está expandindo. Exato. Então, aí perfeito. são 3 escolhas que tem que fazer. É. Se eu quero manter a qualidade e eu não consigo repor pessoas na velocidade que eu estou expandindo, eu tenho que rever a velocidade de expansão. Mas eu não vou rever porque eu tenho que entregar porque prometi para acionista. Onde que vai aparecer o gargalo? A resposta Na disso? operação. Nisso aí. Ou seja, aí, para quem está ouvindo aqui, não é uma exclusividade da pequena farmácia ter a dificuldade para contratar, porque a gente vê todo mundo reclamando, mas aí a grande rede também tem todo mundo dificuldade. tem, isso é Exato. geral. Então, Né? essa Eu dor visito- não é e só isso- do pequeno. E esse problema vai acontecer quanto mais você vende. Eu fui visitar uma farmácia uma vez no interior de Minas Gerais, essa história é legal. E aí tinha um empresário lá, que ele tinha uma farmácia pequena, que estava vendendo muito pouco, e tinha um concorrente dele que vendia bastante. Eu fui no concorrente para ver o cara fazia promoção toda semana, o cara atraía cliente, tinha mix de produto, fazia um trabalho legal. E aí, quando fui lá, visitei, fui lá nesse outro empresário que tinha farmácia pequena, que não estava indo bem, e depois ele até acabou fechando. E perguntei para ele, qual você acha que é o seu diferencial? Tentando provocar ele a pensar que ele não tinha o que oferecer que realmente fizesse esse cliente descer uma quadra Uhum. para poder comprar com ele. E ele falou assim, o meu atendimento é bom, porque todo mundo vem aqui e fala que eu atendo rápido e lá é demorado. Entendeu? Mas por que lá é rápido? Porque ele atende pouco cliente. A demanda Então, baixa. às vezes, o que parece uma qualidade de atendimento, na verdade, é só o efeito de uma baixa performance. Exatamente. Se ele começasse a vender muito, o mesmo problema que o cara tinha lá, ele ia começar a ter. Então, nesse caso, é melhor ter o problema e vender bastante do que não ter o problema e parecer que tem uma qualidade de atendimento porque vende pouco. Eu vejo muitas farmácias, às vezes, que vendem pouco, achar que tem uma qualidade de atendimento porque consegue dar um atendimento mais personalizado porque tem pouco cliente Uma para qualidade atender. natural. Mas então. quando você tem um volume de venda, isso vai se tornando cada vez mais difícil. Uhum. Então é importante treinar e é de fato dimensionar a equipe para atender na proporção do volume de venda que tem. Tem Interessante. que realmente estar preparado para isso. E às vezes não está dentro da estratégia e do destinamento do orçamento fazer isso. E nós não temos outras soluções, talvez ainda tão tecnológicas,
para poder resolver esse problema. Isso que essas redes ainda têm 20% de 25, 30% de penetração no digital. Imagina se esse 25, 30% tivesse indo na farmácia comprar. Não daria conta Aí o da pau operação. tora, entendeu? Muito interessante. É só Muito isso. interessante. Só tudo isso, né? Só tudo isso. Gente, finalizamos? Finalizamos. Ótimo. Fechamos. Então, pessoal, muito obrigado para você que nos escuta, para você que nos acompanha fielmente toda semana. Nos aguarde semana que vem, temos mais notícias, novos convidados, novos temas a serem abordados. Sempre um privilégio e uma alegria estar aqui com meus inúmeros companheiros, meus inigualáveis, incomensuráveis parceiros de trabalho, Paulo, Enzo, Marcos. Obrigado pela presença de vocês e até semana que vem. Obrigado, Vini. Obrigado, Enzo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Eric, que está ali atrás codando e não para de codar esse menino. Continua aí codando. Fica à vontade. Pessoal, muito obrigado por ter estado conosco em mais essa edição da ED News. Até a próxima edição semana que vem. Um grande abraço. Até mais.